Bom, pessoal, acho que podemos começar, né? Acho que a gente já começa a bater uma introduçãozinha geral aqui, daí a gente começa a aula. Zé, você abre aí? Abro, sem problema não. Pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela presença de vocês. Nós temos esse curso, ele é um curso que nós reservamos um horário na grade para a gente poder ter esses encontros. Embora ele vai ser conduzido no formato híbrido, né? A gente fazendo alguns encontros, outras atividades vocês vão fazer remoto, né? Mas a gente quer dizer que vocês não estão largados, não. A gente vai estar aqui acompanhando, né? A gente vai estar dando assessoria aí, o suporte que vocês precisarem durante o curso, né? Só para posicionar, esse curso ele está na quinta, né, Marcelo? Essa é a quinta edição? Acho que né, do Quinta ou quarta? E... 1, 2, 3, 4. É sexta, eu acho que teve 2021, foram 2. A gente começou ele antes da pandemia. Durante a pandemia, a gente conseguiu continuar com o curso, né? Mandando o kit pelo correio, assim como em outras disciplinas. E tem formado bem, e pelo que a gente tem visto com os alunos, o pessoal trabalhar na hora que quer direitinho tem sido bem interessante, né? Isso é muito de vocês fazerem os experimentos, né? Agora, só para posicionar, né, vocês, né, essa iniciativa que a gente teve aí nesse período, né, ela foi, a Unifei, ela foi citada nominalmente, né, esse trabalho nosso na revista Science, o mês passado, né, a revista Science junto com a Nature, as duas mais importantes revistas científicas do mundo. Então, saiu lá o senhor Marcelo, saiu esse curso, saiu o IEST, saiu o Unifei. O João foi um dos nossos alunos também, pelo citar o trabalho que o João fez no curso. Tá lá a foto do trabalho dele, né? Então, assim, não são poucas pessoas que no mundo que acessam, conseguem sair na Science, né? Dessa forma, né? Então, quer dizer, pelo menos indica que nós estamos no caminho certo, né? O curso ter um reconhecimento de uma revista desse prestígio não é brincadeira, certo? Esse curso ele faz parte de uma iniciativa maior, que é de um grupo que a Unifei participa, né? Que é o TinyML 4D, for Education. Participam desse curso, dessa iniciativa, né? A Universidade de Harvard, professores de Harvard, professores da Colômbia, de várias outras universidades da América Latina, Canadá, Ásia, né? E também o Centro de Física Teórica de Trieste, na Itália, né? Então, o Centro de Física Teórica de Trieste, ele tem um setor dele dedicado à tecnologia. O professor Marcos Zenaro trabalha com nós, o professor Vijay da Universidade de Harvard, Brian da Universidade de Columbia. Então, tem um grupo, né, onde tem um grupo maior de pessoas, né, que trabalham pensando o 4D for Education, né, pensando educação, pensando como ensinar o aluno, dar acesso ao aluno a essa tecnologia. O professor Marcelo, por exemplo, vai estar indo no mês que vem para a África, né, no Malawi, também dando esse curso no Malawi, né. Também essa iniciativa ela tem uma vez por mês uma apresentação, show e tell, onde alunos do mundo inteiro apresentam os seus trabalhos. Vocês também vão ser convidados a fazer as suas apresentações nesse show e tell.
Daqui também saem muitos trabalhos de TFG, certo? E o que a gente tem orientado também durante esse período, tá? Desde o início do curso. TFGs, por exemplo, que tiveram citações aí importantes, livros e revistas internacionais, né? Então, a gente está situado. Um outro ponto, pessoal, muito importante, quer dizer, se eu posso, eu tenho provas, né? Não é o que eu estou falando, não é sem provas, né? Eu posso garantir para vocês que o trabalho que o professor Marcelo faz e se dedicar a esse curso, tudo, vocês estão tendo um material e as aulas do professor Marcelo é o melhor professor do mundo. Do mundo. Não é do Brasil, não é da Unifei, é do mundo. Nós temos vários depoimentos nesse sentido. Então, ou seja, vocês vão ter aqui acesso ao melhor material do mundo para aprender essa disciplina. Tá certo? Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui é referência para as outras universidades, né? E vocês estão tendo material de qualidade. Se não fosse assim, tá certo? O professor Marcelo não teria sido convidado a escrever um livro que hoje é parte de uma disciplina da Universidade de Harvard, né? Então, a dedicação, a qualidade do material que ele coloca aqui à disposição desse curso é assim, absurda e reconhecida no mundo inteiro. Tá? Então, vocês estão tendo esse privilégio, né, de ter um material nessa qualidade, ter acesso a tecnologias que são assim incríveis, tá? Vocês vão ver durante o curso, né? E desmistificando muito sobre inteligência artificial, que é um bicho-papão, né? E que é coisa de matemático excêntrico, né? Nós vamos... o curso foi organizado de forma que vocês possam sair do zero mesmo, né? E entender o funcionamento, por exemplo, dos algoritmos, né? Que vão ser ensinados aqui de uma forma bem tranquila. Lógico, vão ter que trabalhar, mas desmistificando, ensinando de uma forma bem didática, bem tranquila, esse aspecto, né? Então, eu espero que vocês possam aproveitar o curso. Nós tivemos um crescimento para esse ano de 300% de procura, né? A gente estava com a média aí de 20 alunos, nós tivemos agora 65 matriculados. A Itália já nos mandou mais kits para ajudar aqui no curso, né? Recebemos semana passada. O pessoal da Itália mandou para nós mais material para vocês poderem trabalhar. Ou seja, é um curso muito gratificante e, sem dúvida, vocês vão poder aprender muito aqui e sair com um diferencial com o mercado. Tá bom? Muito obrigado. Passa a palavra ao Marcelo. Obrigado, Zé Alberto. Bom, boa tarde, então, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Mais um ano aqui, nós, como o professor Zé Alberto lembrou, acho que vocês são a sexta turma do IEST 01, né? E esse ano, inclusive, nós vamos ter uma nova disciplina, que vai ser o IEST 05, eu vou comentar ao longo dessa nossa aula aqui. Bom, vou começar então rapidinho, dar um pouco aqui, né, depois vocês leem. Rapidinho falar um pouquinho de mim, só para vocês situarem, quer dizer, eu sou um colega de vocês, eu sou formado pela Unifei também, né, no ano de 1982, sou formado na segunda turma de eletrônica, né, na época, na universidade, era escola federal ainda, né, era muito famosa na área de engenharia elétrica voltada para eletrotécnica, e nós, então, no comecinho dos anos 80, a universidade lançou um curso pioneiro de eletrônica, o que foi muito importante para a época, porque foi uma das primeiras universidades do mundo que focaram em microprocessadores, microcontroladores. Na época, por exemplo, em 1980, em 80, né, mais ou menos, quer dizer, eu entrei em 78 na universidade, lá por 80, quando foi lançado o curso de eletrônica, com o professor Buguru,
né, que foi um professor que lançou, o professor Inácio, que lançou esse curso na antiga EFEI, hoje Unifei. Nós desenvolvíamos, tínhamos aulas teóricas e práticas, né, com microcontroladores 6800, né, que eram até mais sofisticados que os 6802, que mais ou menos na mesma época o Steve Jobs e o Wozniak tinham desenvolvido e instalado nos Apple 1 e 2, né, que eram os melhores PCs do mundo, microcomputadores, né, usavam o 6802 da Motorola, e nós tínhamos o 6800, que era um dispositivo maior, um pouquinho mais completo. Nós tínhamos aulas aí na Unifei de programação, em assembly e tal, desde aquela época. Então foi muito interessante. Depois que eu terminei os 5 anos da IFEI, eu fiquei como professor pouco tempo, aí na Unifei, no o que seria hoje o IEST, né? Na época era o Departamento de Eletrônica, o DOM. E daí eu fui para São José dos Campos, onde eu trabalhei num centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico durante alguns anos, onde nós tinha um curso técnico lá na época da ITEP, era um curso técnico de eletrônica, uma escola de engenharia industrial IEI, e também esse centro ele era focado em atualizar a tecnologia para as empresas do Vale do Paraíba. Então, por exemplo, eu dei muito curso para os engenheiros da Embraer, da Panasonic na época, de microcontroladores, né, Z80, 8085, etc., porque os engenheiros daquela época ainda não, muitos já estavam trabalhando e não tinham visto isso, né? Então nós atualizávamos esses profissionais. Daí eu acabei indo para a indústria aeroespacial na época, lá, que era muito desenvolvida na época, né? Embraer, a Vibras, etc. Fiquei anos nessa área de tecnologia aeroespacial, na Vibras. E daí acabei indo para São Paulo e acabei me desenvolvendo, me desenvolvi numa carreira mais industrial, vamos dizer assim, com várias empresas de tecnologia, passando pela Compaq, hoje a HP, né? AT&T, entre outros, até a IGT, onde eu fui vice-presidente sênior da América Latina, né? Eu trabalhei com toda a América Latina. Hoje eu moro no Chile, eu vim para ser o gerente geral de uma empresa aqui no Chile, acabei ficando aqui como vice-presidente da região e viajava e tal, até que há uns 7, 8 anos atrás eu desci do avião e voltei para a universidade, fiz o meu mestrado em Data Science, né, e comecei a escrever sobre eletrônica, conheci o pessoal lá de Harvard, e a gente começou a falar exatamente do TinyML, que era essa junção exatamente. Eu peguei um pouco assim meu background em embarcados que eu tinha com eletrônica, né? Com mais o que eu tinha aprendido aí de deep learning, machine learning, etc. E a gente começou a cruzar essas coisas. Tive sorte, porque foi logo no início, quando o pessoal de Harvard tinha se juntado com o pessoal da Google, né? O professor Vijay, que foi um dos pioneiros, é um dos pioneiros, a pessoa mais importante no mundo na área de machine learning embarcado, né? Então a gente começou a trabalhar. Eles desenvolveram um curso lá em Harvard, e a gente pegou um material desse curso e começamos a adaptar e trabalhar com esse material para o nosso curso da Unifei, né, de 2020, 21, sei lá, 20, né? Onde a gente teve o primeiro curso, que foi, na verdade, o primeiro da América Latina e o segundo do mundo, depois de Harvard. Né? E essa história, quer dizer, como o professor Zé Alberto comentou, a gente vem desenvolvendo esses cursos aí. Hoje eu sou professor aí da Unifei, fui convidado a dar esse curso, sou professor honoris causa da Unifei, que me dá muito orgulho, né? E faço parte desse grupo, junto com o professor Zé Alberto e outros professores, do TinyML 4D, né? Onde a gente procura trazer essa tecnologia para o sul global, né? Para os países de desenvolvimento, né? Da América Latina, África e Ásia. Eu também faço parte, como diretor, de um grupo entre a academia e a indústria, que é o Edge AIP, da Edge AI Foundation. Agora, a semana passada, eu estive em Austin, num encontro da indústria, onde teve vários professores, várias universidades e várias empresas nesse âmbito de Edge AI, que é onde a gente está atuando. Tá bom? Então é isso aí, quer dizer, só para vocês terem uma ideia aí da onde a gente está. A gente eu deixei aqui um quote para vocês do Dan Situnayak, que inclusive já deu até aula para a gente aqui na Unifei. O Dan escreveu esse livro, inclusive vocês podem entrar aqui, esse livro é grátis hoje, tá? Esse livro vocês entram aqui nesse link aqui, tá? E vocês podem baixar esse livro no site da Edge Impulse, entra com o teu nome e tal, você pode baixar o livro inteiro.
um livro muito legal, que ele fala, dá uma visão geral do tudo que é o TinyML, o Edge AI, etc., para você ter uma boa ideia, bastante do que vocês vão ver aqui no curso, mas é legal ele dar uma base teórica boa. E é interessante, esse quote do Dan, ele mostra a complexidade, não é uma coisa simples, porque a gente vai envolver tanto hardware quanto software de uma maneira bem, vamos dizer assim, nós vamos tocar praticamente todas as áreas da engenharia. A gente nós vamos tocar, né, a parte da eletrônica, a parte de processamento de sinais, né, a parte de software. Então, quer dizer, praticamente tudo que você vê dentro da área de computer science e engenharia eletrônica, junto, a gente vai ver nesse curso. Essa é uma área muito legal. Para começar, antes de falar do TinyML, eu acho legal, eu gosto de começar a falar da internet das coisas, né? Porque no fundo, é quase, vamos dizer assim, o TinyML é uma evolução da internet das coisas, né? Que foi uma coisa que cresceu nos últimos 10 anos, mais ou menos, né? E vem crescendo. E o TinyML é parte disso, né? Só para se situar, né? O que é o TinyML, né? Se vocês olharem, quer dizer, o que a gente fala TinyML ou, né, perdão, o que é o IoT ou internet das coisas, obviamente, internet das coisas tem que ter coisa, né? Quando a gente fala das coisas, as coisas, na verdade, são sensores e são atuadores. Essas são as coisas, obviamente, em conjunto com os microcontroladores. São, vamos dizer assim, aquilo que está junto do mundo físico, né? Quando eu tenho contato do mundo físico, por exemplo, aqui é um exemplo de um projeto, eu escrevi um livro há uns 8 anos atrás, onde aqui estava crescendo tomate, aí eu tinha sensores aqui, sensor de umidade e pressão, umidade do solo, então eram sensores que entravam aqui, né? E eu tinha atuadores, que era, por exemplo, ligar uma bomba aqui para regar isso aqui quando estava seco, ou ligar uma lâmpada para aquecimento quando de manhã, por exemplo, isso aqui no Chile, principalmente onde eu moro, você tinha lá, às vezes, abaixo de 0 até nas madrugadas. Então, os atuadores ligavam tanto aqui vou atuar na bomba, né, e na luz. Então, essas são as coisas que eu tinha aqui. Uma arquitetura de internet das coisas se compõe dessas coisas que estão conectadas no mundo físico, mais a parte de comunicação, né, e uma parte de aplicação, que, em geral, está na nuvem, né, que são onde eu vou ter a conexão das pessoas, né, conversando com essas coisas aqui, né, mas através da nuvem. Isso é o IoT, né, o universo do IoT. O interessante é que com a explosão do IoT, que eu tenho hoje, eu tenho bilhões de dispositivos aí, né, conectados no mundo, e isso me gera assim, um volume monstruoso de informação, quer dizer, informação que eu coleto aqui e trafega, né? E vai para a nuvem. Mas é interessante que muito pouca dessa informação é realmente utilizada. Em geral, o que eu faço, eu tenho esses dados e tomo atitudes com ele, meio de uma maneira mais bruta, vamos dizer assim, se a temperatura subiu, eu faço isso, faço aquilo, ou somente deixo disponível para as pessoas analisarem esses dados, mas eu não uso, eu não tomo, não analiso e nem faço uso desses dados. Então se perde muito, né? Com isso, com todo o advento, né, das novas tecnologias, há uns anos atrás começou a aparecer o que a gente chama de AIoT, né? Ou, vamos dizer assim, o uso da inteligência artificial, né, trabalhando em cima desses dados. O pessoal falou, puxa vida, eu posso pegar esses dados, e começou a trabalhar com eles e tomar decisões, começar a tomar decisões a partir desses dados que eram capturados por esses sensores aqui, ou os atuadores aqui no mundo físico. Mas isso me gera problemas, né? Então, o primeiro grande problema, imagina, por exemplo, que eu tenho um sistema onde eu tenho um navio, por exemplo, e dentro desse navio eu tenho containers e eu quero monitorar, por exemplo, como os containers estão se portando, se eles estão balançando, se o navio está indo bem, se a carga está sendo danificada ou não. Quer dizer, eu posso usar a IoT para isso, quer dizer, eu tenho aqui, imagina que eu tenho como sensor acelerômetros aqui nesses, os giroscópios, acelerômetros principalmente, né, IMUs, né, sistemas inerciais, módulos inerciais desses containers, e eles estão aqui e eu, através do micro, transfiro isso para a nuvem. Olha, mas esse cara, eu transmitindo para a nuvem, né, sinais desse monte primeiro, um volume grande de dados, né, com o acelerômetro vai trabalhando aí, que sei lá,
por exemplo, a 100 Hz de amostragem, a cada segundo eu tenho um conjunto, 100 amostras de dados de eixo X, Y, Z, etc., e transmitindo esse troço todo, quer dizer, um problema de banda enorme. Isso é um primeiro problema do AIoT, né? Segundo problema é latência. Óbvio, que se eu tenho que levar os dados para cima, né, eu levo um tempo para ter uma resposta. Então, imagina que eu tenho um drone onde eu estou capturando imagens, essas imagens vão ter que subir para a nuvem e eu estou querendo detectar, por exemplo, incêndio florestal, né? Então, o tempo que eu tenho que carregar essa imagem, levar para cima, que eu tenho um problema de banda, e depois eu vou processar isso daí. Opa, tem um incêndio, eu vou devolver isso daí, quer dizer, eu já passou. Então, é outro problema grande do IoT, o problema de latência, o tempo de ir e voltar com a informação até a nuvem. Outro problema é energia, né? Suponha, por exemplo, que eu tenho aqui por exemplo, um elefante na África e eu ponho um colar nesse elefante aqui, ó, ponho um colar nele aqui, onde eu estou querendo, por exemplo, ver, analisar o movimento dele, ou tem um sistema de som que eu vou ver, por exemplo, se tiros perto do elefante, então tem caçador perto, quer dizer, eu vou tirar uma série de informações aí desse elefante. Eu tenho vou extrair informações de acelerômetros para ver se o elefante está andando, se está dormindo, etc., né? Em áreas remotas, quer dizer, eu imagino o problema que eu tenho, além dos problemas anteriores, né, de banda, de energia, de latência que eu tenho aqui, eu tenho problema de energia, porque eu não posso ir toda hora lá carregar o colar do elefante, onde eu tenho as informações aqui, né? Então, esse é outro problema que eu tenho quando eu tenho do AIoT, quer dizer, quando eu levo os dados para a nuvem para processar tudo lá na nuvem. Outro problema, confiabilidade. Imagina que eu tenho uma porta que funciona, por exemplo, com uma câmera, aí você olha para a câmera aqui e ela vai te reconhecer e vai abrir. Imagina que você sempre tem que pego a imagem, levo para a nuvem para me verificar é o Marcelo ou não é o Marcelo, né? Por exemplo, é claro que aqui não sou eu, com essa mulher mais bonita que eu, mas olha lá, eu sou ou não sou? Imagina que eu tenho um problema de comunicação, quer dizer, por algum motivo a comunicação caiu. O que vai acontecer? Eu vou lá e não consigo abrir a porta. Quer dizer, além dos problemas anteriores de latência e tudo, ainda teria esse problema específico de confiabilidade, né? Outro problema, privacidade. Imagina que eu quero usar um sistema, por exemplo, que todo mundo hoje tem em casa, né? Uma Alexa, um Hey Google, etc., um assistente aí pessoal, né? Onde funciona com som, né? Um problema de privacidade. Imagina que, na verdade, eu tenho que levar tudo que ele está ouvindo o tempo todo, mesmo que eu não estou usando, eu tenho que levar isso para a nuvem para ver a hora que ele chama, ô Alexa, ô Google, para ele abrir. Quer dizer, é um problema de privacidade terrível, não é isso que eu quero. Então, quer dizer, todos esses problemas, né, que são aí de problemas de banda, de latência, de energia, de confiabilidade, de privacidade, são grandes problemas do que a gente chama de AIoT, que é o processamento de inteligência artificial nas nuvens, que é o normal que a gente está acostumado a fazer. Mas eu tenho solução para isso? Tenho. Qual que é a solução? É trazer essa inteligência artificial para a borda, né? Eu vou pegar modelos que antes estavam na nuvem e trago ele para a borda, né? Ou seja, pego o machine learning e trago ele junto da onde o dado é capturado. Então, mesmo eu estou capturando dados aqui no mundo físico, eu trago ele para cá. Uma grande vantagem, né? Se eu não preciso ficar transmitindo dados para cima frequentemente, eu posso trabalhar com baixa energia aqui. É uma primeira grande vantagem. Eu ainda assim posso ter sistemas de comunicação, mas, por exemplo, eu posso ter um sistema de LoRa, por exemplo, que é um sistema de comunicação de pacotes, que eu posso transmitir pequenos pacotes de dados, né? Então, em vez de eu dizer, por exemplo, mandar uma informação, por exemplo, sei lá, um monte de pixel de uma foto, eu só vou dizer só, é o Marcelo. Porque, de alguma maneira, eu vim aqui nesse nível aqui, eu já reconheci que era o Marcelo. Perceberam? Isso é mais ou menos. Ou do container, que esse container aqui, dependendo dessa situação dos sensores, ele está numa situação normal. Tá certo? Então, se eu tiver que mandar alguma informação, eu só mando dizer, ó, tá normal, tá ok. Ou, ó, deu algum problema, não tá ok. Eu vou mandar só informações que já foram processadas aqui na minha borda. É o que a gente chama, então, de Edge AI, ou Edge Machine Learning, ou TNML, nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhe nisso daí. Mas quando eu processo isso na borda,
né, é quando eu coloco o machine learning aonde os dados estão, é o que a gente chama, então, de TinyML ou Edge AI, etc. Nós vamos entrar um pouquinho mais nisso daí. Perceberam? Então é isso que nós vamos focar, trazer a inteligência artificial para onde os dados são gerados. Ah, legal. Então aí a pergunta, então quando é que eu uso o TinyML? Quando eu tenho esses problemas todos. Quer dizer, o que era problema para o IoT se torna vantagem para a gente no TinyML. Quer dizer, sempre que eu tiver problema de banda, de latência, de energia, de confiabilidade, de velocidade, é uma hora. Se você estiver fazendo um projeto, tem qualquer um desses problemas, opa, eu acho que está aí uma coisa para mim trabalhar com o TinyML. Perceberam? É isso que a gente vai ver nesse curso, né? Para a gente continuar situando a questão de nomenclatura, né? Em termos de inteligência artificial, se você olhar essa distribuição do espectro de inteligência, né? Hoje em dia, quando a gente trabalha na nuvem, né, a gente costuma chamar que eu estou trabalhando com Cloud AI, né? Quando vocês têm esses modelos de linguagem grande, o ChatGPT, funcionando na nuvem lá, eu estou trabalhando com inteligência artificial na nuvem, né? Agora, eu posso ter inteligência artificial, né, no Edge, tá certo? Que, em geral, eu estou, por exemplo, trabalhando aí numa fábrica, num carro, tudo isso é Edge AI. Tudo aquilo que não está na nuvem, né? Mas não necessariamente é TinyML. O TinyML é quando eu estou trabalhando muito bem próximo na ponta da ponta, né? Estou ali nos sensores, propriamente dito, né? Então, com muito baixa energia. Então, isso é o TinyML, tá? Mas tudo que se aplica ao TinyML se aplica ao EdgeML, ao Edge AI, que também se aplica ao Cloud AI. Quer dizer, a filosofia ou tudo que se aplica aqui em cima se aplica aqui também no TinyML. Isso que é interessante, isso é muito legal. Então, quando a gente vai desenvolver um projeto aqui no curso, onde vocês vão capturar dados, processar os dados, trabalhar com eles, fazer um deploy, no fundo é a mesma coisa que eu estou pegando um grande sistema de inteligência artificial e fazendo o deploy dele. Só que nós vamos fazer de maneira um sistema pequeno. Mas as regras se aplicam a tudo de maneira igual. Isso é bem legal, tá? Então, quando a gente fala do machine learning, a gente tem essas três coisas, né? O Cloud ML, que está lá, né? Mas uma característica importante, eu preciso de muita energia e computadores enormes, né? Quando eu trabalho com o Edge Machine Learning ou Edge AI, é o que a gente está falando já, eu trabalho com dispositivos mais a nível de usuário, eu não estou conectado à nuvem, e o TinyML, então, é onde eu estou na borda, onde o dado é gerado, normalmente trabalha com baterias, e uma característica importante é que esses dispositivos estão sempre conectados. Tá? Se a gente olhar isso no termo de espectro, né? Então, o machine learning como um todo, se a gente botar num diagrama de Venn aqui, né? Então, machine learning é tudo. Né? Aí eu tenho o Cloud Machine Learning, está aqui, de uma maneira separada, né? Eu estou ali trabalhando, grandes computadores, em grandes data centers. Em geral, estou trabalhando com Unix, desse negócio aí, lá Unix industrial, né? Aqui, né? E o EdgeML é o que não está lá, né? Então, o que não está na nuvem, tudo é Edge Machine Learning, ou Edge AI, porque o Machine Learning é um subconjunto do AI, tá? Então, tudo aqui é Edge Machine Learning, né? Então, por exemplo, um carro autônomo, um celular, né? Um relógio inteligente da Apple, tudo isso é Edge AI. Só que de alguns, como o próprio telefone, que a gente chama de TinyML. Por quê? Porque ele trabalha com bateria pequenininha, ele dura mais, quer dizer, são aplicações que estão sempre funcionando. Então, por exemplo, no meu telefone aqui, se eu levar um tombo, ele está sempre monitorando o meu movimento. Se eu levar um tombo, automaticamente ele vai avisar alguém que, o Marcelo levou um tombo. Perceberam? Né? Então, ele está sempre ligado. Ou eu, de repente, se eu chamar ele aqui, ele vai acender. Né? Então, porque ele está sempre funcionando. Não é a mesma coisa de um carro autônomo, eu preciso ligar ele para funcionar, eu tenho uma bateria, eu tenho que ficar carregando todos os dias, etc. Então, essa é um pouco a característica. Tá bom? Vamos focar um pouquinho, então, um pouquinho mais aqui nessa parte, então, do TinyML, do Edge Machine Learning. Por enquanto, vamos deixar as coisas um pouco misturadas, depois a gente vai separando as coisas. Tá? Legal. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, do Embedded Machine Learning. Quando a gente fala de Embedded Machine Learning, já perceberam a ideia. O que é embebida, porque eu estou dentro do sistema, dentro de um hardware. Né? Então, o Machine Learning é uma parte da inteligência artificial, já comentei. Legal, mas só para a gente situar, o que é inteligência artificial? Né? Inteligência artificial é aquela história de querer simular, né, ou emular um ser humano, né, de uma certa maneira, a definição, né, fazer com que a máquina ela execute tarefas, né, como
como aprender, como pensar, resolver problemas de maneira totalmente autônoma. Alguns dos exemplos de IA que a gente tem aí, tudo é IA hoje em dia, né? Mas, por exemplo, sistema de recomendação é uma aplicação específica de um sistema de IA. Vocês, quando vão lá pedir quando vocês vão abrir o sistema de música de vocês, de streaming de música, por exemplo, se eu tô o Spotify lá, eu tô ouvindo uma música, de repente fala, Marcelo, você tá assistindo, você tá ouvindo Chico Buarque, ó, de repente você vai gostar de Caetano Veloso também, entendeu? Então, quer dizer, pela característica das minhas músicas, que eu costumo ouvir, ele vai me recomendar uma outra música. Mesma coisa no Netflix, em termos de filmes, etc. Então, no fundo, são modelos que estão analisando todos os dados e vão me recomendar baseado no meu histórico, né? Ou assistentes pessoais, por exemplo, que a gente comentou aqui, né? Esses são exemplos de inteligência artificial, né? Ou os grandes modelos, os LLMs, Large Language Models, né? Que são a base de uma aplicação que se chama chatbot, por exemplo, que vocês estão acostumados aí com Claude ou GPT, né? Então isso tudo é inteligência artificial. E isso está no nosso mundo hoje, no nosso dia a dia. Então hoje a inteligência artificial a gente usa todos os dias, né? Então é isso, quer dizer, esse grupão de inteligência artificial, eu tenho um subconjunto, né, dentro da inteligência artificial, que é o que a gente chama de machine learning, né? Que é o quê? É uma parte da inteligência artificial onde eu tenho algoritmos matemáticos, né, que propiciam, né, que, vamos dizer, o computador ou a máquina aprenda sozinho, sem você programar. Quer dizer, a partir de um modelo matemático, ele vai aprender, né, quer dizer, a sua composição, os seus pesos, a partir de dados. Então, eu vou dar um volume grande de dados e ele vai aprender, ou ele vai se autoprogramar, mais geral. A gente vai ver que não é bem isso, mas a gente vai aprender, a gente vai fazer bastante isso aqui, né? E um subconjunto que a gente vai usar muito no curso, que hoje está em voga desde 2012, é o Deep Learning, né, que é um subconjunto do Machine Learning, que basicamente são algoritmos de Machine Learning, mas que trabalha com várias camadas de redes neurais, né? A gente vai ver o que é isso daí, né? E eles são aplicados para a gente extrair padrões, né, de um volume grande de dados aí, tá certo? Bacana. Então, isso só para a gente situar o que é o Machine Learning, Deep Learning, como parte da inteligência artificial, né? Agora, legal, mas o que é exatamente o Tiny Machine Learning, né? Então, primeira coisa que é importante a gente comentar, o Tiny Machine Learning é a sub-área dentro do Machine Learning que mais cresce hoje no mundo. Existe um crescimento explosivo. Primeiro ponto. Segundo, da mesma maneira que todos os sistemas de IA, ele é composto de algoritmos, de hardware e de software. Então, nós vamos desenvolver, nós vamos desenvolver, treinar modelos, que na fundo são algoritmos, né? Usando camadas de software para ser aplicada num determinado hardware. Então é isso. TNML nada mais é que algoritmo, hardware e software, como qualquer sistema de machine learning ou de IA. Perfeito. Com uma grande característica, ele vai estar onde? Ele vai estar na borda e vai estar aqui dentro do dispositivo e vai extrair os dados, vai analisar os dados diretamente, os dados dos sensores, das coisas que estão ali nesse mundo físico. Outra importante característica, ele tem muito baixo consumo de energia, em geral na ordem de miliwatts até microwatts, né? Então, miliamperes e microamperes. Então, como é um consumo muito baixo, é uma característica que nós vamos desenvolver sistemas que podem ser operados por bateria. Quer dizer, eu ponho uma pilhazinha, ligo num microcontrolador com um modelo de inteligência ali dentro, quer dizer, eu vou ter lá o meu modelo, né? E o meu sensor sendo alimentado por bateria, o que vai me dar um longo tempo de duração e, principalmente, vai propiciar que esse sistema esteja sempre funcionando. É uma primeira grande característica dele, entendeu? Ele vai estar sempre funcionando. É a característica do TinyML. Quando eu pego uma Alexa da vida, eu tenho um TinyML ali dentro. Faz o quê? Que está ouvindo o som. Esse som não vai para lugar nenhum. Eu vou comentar mais a fundo hoje com vocês. E ele pega, quando eu falo Alexa, ele vai simplesmente fazer um trigger. É um keyword spotting. Ele vai dar é uma chavinha que vai ligar, como você vai ligar,
para se conectar. Aí ele vai se conectar com a nuvem, mas naquele momento ele está trabalhando ali. O meu relógio, mesma coisa, assim por diante. O meu telefone, ele está funcionando aqui também, ele tem um sisteminha aqui dentro. Quer dizer, são partes aonde eu trabalho sempre, estão funcionando constantemente, e eu não preciso estar conectado com a rede, nada, e funciona por muito tempo. Legal. Então, basicamente, quer dizer, isso é o TinyML, tá? Ok. E do que ele se compõe? TinyML é a forma abreviada de Embedded Machine Learning. Então, ele é Embedded Machine Learning. Ou, vamos dizer assim, o Embedded tem a ver com hardware, tá certo? E o Machine Learning tem a ver com software. Então, por exemplo, eu vou usar um software TensorFlow Lite, por exemplo, para rodar modelos de Machine Learning que vão poder ser, que eu vou treinar para ser utilizado nesse tipo de hardware. Nesse caso aqui, esse hardware específico aqui é um hardware que a gente vai, uma plaquinha de desenvolvimento que a gente vai usar no curso, que é um Arduino Nano BLE Sense. É uma plaquinha com aqui dentro, na verdade, o que interessa é que aqui dentro eu tenho um microcontrolador da Nordic, né, que ele tem uma CPU de 32 bits aqui dentro, né, ela tem uma CPU da ARM Cortex M4, é um processador bem poderoso de 32 bits, né, e um conjunto de sensores aqui. Eu tenho microfone, eu tenho sensor eu tenho sensor de movimento, né, eu tenho sensor daí mais umidade, pressão, temperatura, luz. É uma placa de desenvolvimento para a gente ela já tem vários sensores, e eu tenho um microcontrolador, eu tenho comunicação com um computador para fazer a programação, né? Posso também usar Bluetooth para comunicação, e assim eu posso desenvolver projetos. Legal, então, quer dizer, conceitualmente é bacana, né? TinyML, beleza. Então, um negócio que eu tenho um hardware, eu vou jogar ali dentro, ele fica sempre funcionando, maravilha. Mas eu tenho desafios, quer dizer, não é uma coisa tão simples assim, né? Por quê? Primeiro grande desafio, gente, eu tenho desafios que envolvem hardware e software, né? Primeiro grande desafio, né? A grande heterogeneidade. Como é que é? Heterogeneidade. A grande quantidade, não sei em português, já não lembro mais como é que fala. A grande quantidade, né, de diferentes de modelos que eu tenho. Eu tenho essa usa a CPU da ARM M4, essa é o M0, esse aqui usa um RISC-V e não sei o quê. Aí esse aqui tem GPU-Z, esse aqui não tem GPU, esse aqui tem acelerador, esse não tem acelerador. Quer dizer, eu tenho hoje uma quantidade enorme de diferentes microcontroladores, diferentes hardwares. Eu tenho hoje bilhões, centenas de bilhões de microcontrolador no mundo, de tudo quanto é jeito. Né? Eu perguntei mesmo para vocês no curso quem conhecia Arduino, né? Quer dizer, um falou, professor, não trabalhei com Arduino, mas já trabalhei com PIC, não sei o quê, da SL, outro. Quer dizer, você começa, né? Quer dizer, eu tenho hoje um volume, se eu for pegar alguns aqui, né? Eu não peguei, quer dizer, nem só peguei alguns que a gente usa comumente, que comumente a gente vê aí no mercado, algumas plaquinhas de desenvolvimento, na verdade, né? Se olhar esse grupo que eu tenho aqui, se você olhar para as características deles, quer dizer, eles são uma bagunça, quer dizer, eles têm clocks diferentes, eles têm tamanho de memória diferente, eles têm, uns têm sensores, outros não têm sensores, quer dizer, é um volume de características que acaba me complicando a vida, perceberam? Né? Então, quer dizer, e além de tudo, né, além dele ser dessa grande variação de modelos que eu tenho, né, eu tenho um problema sério de recursos, né? Por quê? Primeiro, eles não... Óbvio, apesar de serem... Você encontrar aí processadores CPUs relativamente poderosas nesse mundo, mas não vai comparar com, sei lá, o que eu tenho no meu telefone, ou que eu tenho no Raspberry, ou que tem num carro autônomo, ou que tem lá no data center da Google, né, lá na Europa, né? Não tem jeito. Quer dizer, então, se você olhar, por exemplo, olhar mais em detalhe, por exemplo, em termos de memória, nós estamos falando aqui, por exemplo, nós vamos usar no curso esse cara aqui, ó, que é o Nano. Meu, ele tem 250 kilobytes de RAM. Ele tem 1 mega de ROM, mas tem 256 kilobytes de RAM. Então, os nossos modelos de inteligência artificial vão ter que caber dentro desse cara, mais as outras coisas que ele precisa fazer. Perceberam um problemão que eu tenho aqui?
né? E eles trabalham, 64 MHz, quer dizer, tudo bem. Não é, mas não é uma grande velocidade, não é uma grande capacidade de processamento. Perceberam? Então, memória e capacidade de processamento são gargalos que nós vamos ter que ver. Puxa, mas espera aí, Marcelo, você está falando de rodar modelos de inteligência artificial? Modelos. Ó, isso aqui muita gente de vocês aí da engenharia da computação já viram, né? Por exemplo, aqui eu tenho modelos de classificação de imagem, por exemplo, famosos, né? O AlexNet, que começou lá em 2012, os MobileNets aqui, VGGs, etc., né? Inception, ResNet, blá, blá, blá. Esses caras são... Eu tenho aqui, olha, isso aqui são parâmetros, né? Então eu tenho aqui 35 milhões, 65 milhões, 90, esse cara aqui, ó, ele tem aqui mais de 100 milhões de parâmetros. Espera aí, se isso é 100 milhões de parâmetros para fazer classificação de imagem, um parâmetro, se ele for inteiro, é 1 byte. Então, só aí eu tenho 125 mega. Se ele for ponto flutuante, já tenho aí 400 mega. Peraí. Quanto de memória nós estamos falando? 256 quilos. Opa. Perceberam a complicação que eu tenho aqui? Esses modelos pequenininhos aqui, eu estou falando em 5 milhões. No mínimo, se isso aí é inteiro, são 5 mega. Eu tenho quilo. Puxa, tem alguns aqui que chegam a mega. 1 mega, essas linhas do Arduino Pro. Mas isso daria, se usar inteiro, 1 milhão de parâmetros. Caramba, se isso aqui esse tamanho é 5,1, esse pontinho vermelho aqui deve ser 1 milhão de parâmetros. E, em geral, esses parâmetros, inclusive, são ponto flutuante. Então, meu amigo, quer dizer, vocês percebem que aqui é uma complicação se eu pegar esses modelos famosos. E se eu começar a pensar, então, em modelos de linguagem, se a gente olhar o que está acontecendo hoje no mundo aí, né, dos LLMs, né, que eu já tenho, né, os GPTs da vida, que já estão lá para trilhões, nós estamos falando de muitos gigabytes de memória. Quer dizer, aí já começa... Como é que eu vou rodar esse negócio, né? Quer dizer, já começa a ficar muito complicado. Aliás, não é isso nem giga, né? Isso é mais que giga, né? Tera. Então, quer dizer, um negócio, uma loucura, né? Nem meu Mac aqui eu tenho condições de rodar essas coisas. Então, esses já começam a ser os grandes desafios que a gente tem dos recursos limitados desses pequenos modelos. E isso é inteligência artificial, nós vamos ter que dar um jeito nisso, né? Isso tudo por causa do hardware. E por lado do software? Bom, aí eu não vou nem entrar muito em detalhe, mas, gente, né, quando você trabalha com, sei lá, com Linux, ou você vai trabalhando com um sistema mais poderoso, eu tenho alocação de memória, né, sistemas bacaninhas. Nessas coisas pequenas não tenho nada disso, né? Não tenho também, quer dizer, não tenho, super complicado. Então, como é que eu vou trabalhar com isso, né? Eu vou usar técnicas, o que nós vamos ter que fazer é usar técnicas, por exemplo, técnicas de quantização, ou seja, eu vou pegar modelos que foram treinados aí com pontos flutuantes e reduzir esse negócio para inteiro, meio inteiro, quer dizer, para 8 bits, 4 bits, sei lá. Eu vou quantizar, fazer pruning, que é o quê? Eu vou vir aqui e começar a apagar neurônios, depois a gente vai ver, aprender isso daí, né? Cortar esses negócios, que se está muito... A conexão entre 2 neurônios aqui, a sinapse é um valor perde zero, arranca fora. Fazer o que chama de distilação, está muito, muito em moda hoje com os grandes modelos de linguagem. Quer dizer, eu pego um modelo grande, né? Aí que eu tenho um modelo grande que tem essa entrada de dados e tem essa saída. Aí eu pego um modelo pequenininho, né? Entro com a entrada, com o modelo pequenininho e treino ele com a saída do grandão. Aí eu faço o que chama de professor-aluno, pai-filho. Mas eu treino, destilo o modelo grande no modelo pequenininho. A gente ouviu muito falar nisso agora, em vários modelos que foram feitos pela DeepSeek chinesa, que destilaram, foi feita uma destilação grande dos modelos da OpenAI, dos GPTs lá. Então, quer dizer, as mesmas técnicas que aplicam lá são as técnicas que a gente aplica aqui. Ou melhor, a gente está aplicando nos LLMs as técnicas que nós começamos a usar no TinyML há uns anos atrás. Tá? Então, quer dizer, quando a gente pegar os datasets que vêm do mundo físico, por exemplo, som, visão, vibração, que é o que nós vamos focar aqui no nosso curso, nós vamos aprender, então, a usar essas técnicas no software, né, para poder conviver
com os dispositivos de recursos reduzidos, né? Tem pouca energia, tem pouco processamento, pouca memória, etc. Tá? Então, só para dar uma visão mais geral disso daí, quer dizer, a gente vai, em termos de software, como eu falei lá atrás, por exemplo, um software que nós vamos usar muito é o TensorFlow, que é um software da Google para treinar modelos de machine learning, né, de deep learning. Esses modelos, uma vez treinados, nós vamos usar uma plataforma que se chama TensorFlow Lite para converter, né, trazer isso aqui usando quantização, pruning, distilação, fazer esses modelos ficarem pequenos. E uma vez que eu pego esse modelo e deixo ele pequeno, eu posso vir aqui e trazê-los, por exemplo, para rodar num celular, para rodar numa Jetson Nano, numa Raspberry, o que a gente chama de Edge AI. Ou usar pacotes, como pacotes da Google, como LiteRT, que antigamente era o TensorFlow Lite Micro, que estão mudando de nome. Nós vamos usar muito no curso, vocês vão ver muito TensorFlow Lite Micro, mas que hoje ele se chama LiteRT. Tá? Que é para quê? Para mim poder rodar esse mesmo software em microcontroladores. Tá? Então, gente, de uma maneira geral, olha o grande problema que eu tenho. Então, nós vamos ter o curso, nós vamos focar em quê? Desenvolver modelos de inteligência artificial, de machine learning, que possam funcionar em vários sistemas diferentes de hardware, com poucos recursos, que trabalham como a gente chama de bare metal, nós vamos trabalhar direto ali, sem sistema operacional, sem nada. Eu poderia ter um Artus, alguma coisinha, mas, em geral, eu trabalho com o que a gente chama de bare metal, quer dizer, eu vou lá, vou programar o meu embedded device, não, o microcontrolador, ali, vou programar ele em C ali, instrução por instrução, sem ter sistema de alocação de memória, e também, obviamente, sem sistema operacional. Que vai ser um bare metal da vida. Então, isso é uma maneira, para vocês terem uma ideia, os desafios, né, que a gente vai enfrentar com esse negócio. Né? Se eu também der uma olhada mais de fora, mais de longe, ó, em termos da complexidade das aplicações. Vamos pegar algumas aplicações comuns de inteligência artificial. Por exemplo, sistemas de sensoriamento, temperatura, pressão, movimentos, etc. Sensores aqui, né, nessa parte. Ou sistemas de som, classificação de som, conversão de palavras, entendimento de palavras, etc. Né? Classificação de imagens, detecção de objetos, que é determinar uma imagem dentro de um objeto, ou próprio, né, modelos de linguagem, porque os ChatGPT da vida. Essas são aplicações, tá certo? Então, quanto mais para cima eu vou aqui, mais complexa é a minha aplicação. Uma aplicação que faz uma classificação de movimentos é muito mais simples do que uma aplicação que está no mundo dos modelos de linguagem. Da mesma maneira, se eu pensar aqui no horizontal, vou pensar em termos de hardware. Tá? Então, se eu pensar em termos das CPUs, a gente vai entrar em detalhe no curso, nas próximas 2 aulas, 3 aulas, vocês vão ver diferenciar o que é um CPU, diferença do que é um MPU, Cortex e tal. A gente vai dar uma geral para vocês. Mas só para ter uma ideia, por exemplo, se nós tomarmos aqui, né, a Raspberry Pico, que foi lançada 2 anos atrás, ela tem aqui, nesse quadradinho do meio dela aqui, ela tem a MPU dela, né, a MPU dela, que é o microprocessador dela, que é fabricado pela própria Raspberry, né, é o RP2040, e ele tem ali dentro 2 CPUs, né, da ARM, CPU, a gente chama Cortex M0. Então, é 32 bits, mas é um modelo simples que eu consigo rodar nele modelos de inteligência artificial, de machine learning, de 20 kilobytes, por exemplo, que funcionam super bem para fazer classificação de sensores. Ver se movimentos, classificar se eu estou indo reto, embaixo, tal, se eu estou variando, etc. Né? Se eu tomar, por exemplo, o Nano, que a gente vai usar no curso, né, que é um Cortex M4, por exemplo, já é uma CPU um pouco mais poderosa. Ela tem uma CPU, mas uma CPU mais poderosa. Ele se dá muito bem, por exemplo, para me fazer classificação de áudio. Por exemplo, criar uma Alexa da vida, por exemplo, para poder ficar ouvindo todo o som ambiente e descobrir quando você fala uma palavra específica. A gente chama, é uma aplicação cujo nome é Keyword Spotting. São aplicações na ordem de 50 kilobytes, o tamanho do modelo. Tá? Dentro desse nível também, né, do Nano, eu tenho, por exemplo, o ESP32, os SHAOS, que são o ESP32S3, da CID, tá? Vocês terem uma ideia, fisicamente,
Isso aqui esse aqui é o Shaw, tá? Ó, esse aqui é o Shaw, tá? Esse aqui é o kit que nós vamos usar no curso. Esse é um Nano, né? Aqui eu tenho, tá vendo? Aqui eu tenho um ESP32 e assim por diante. Aqui tem outro que vou usar no curso também, que basicamente é o mesmo chip que eu tenho aqui dentro, só tem uma embalagem diferente, que é um Nordic também, e assim por diante. Quer dizer, esses são os principais dispositivos, né, nessa área que a gente vai utilizar, né? Se a gente caminhar um pouquinho para frente, e a gente tem essa linha, é uma linha Pro, a gente vai ter alguns aí, se alguém quiser fazer projeto com isso, a gente pode fazer 1 ou 2 grupos para fazer projeto com um Nicla da Arduino, que já são modelos mais poderosos, trabalham com... Eles têm 2 cores, um M7 e um M4, tem um igual do Nano, e depois tem um que é o M7, que é bem poderoso. Eu consigo fazer classificação de imagem de maneira muito poderosa, usar modelos bem maiores. Então, esses caras aqui, para mim, eu consigo classificar imagens, detectar objetos também, utilizando uma técnica que chama FOMO, que nós vamos aprender também. É muito legal, tá? Essa parte aqui, pessoal, que é o foco desse nosso curso do IEST01, é o que nós chamamos de TINML, tá certo? Por que TINML? Porque eu trabalho com baixa energia. Se a gente continuar aumentando o poder de processamento aqui, né, o poder de processamento dos dispositivos, né, eu tenho, por exemplo, os Cortex-A, que são utilizados aqui nos Raspberries, nos smartphones, por exemplo, numa Jetson Nano, né, o Jetson Nano ela já tem uma GPU embutida, né, de grande porte. Esses caras aqui, eles só não são TINML porque, em geral, eu preciso ter eu estou conectado a uma bateria mais poderosa, eu tenho que estar conectado... Se eu não tenho problema de energia, eu posso usar um Raspberry. Inclusive, eu tenho Raspberries menorzinhos, como Raspberry Zero, por exemplo, nós estamos utilizando, aí o Anderson está utilizando um projeto para contagem de abelhas, eu vou mostrar para vocês, né? Então, esses caras, eu já consigo trabalhar com detecção de objetos, trabalhar com vídeo e até trabalhar com modelos de linguagem. Trabalhar hoje com o que a gente chama de SLMs, né, que são os Small Language Models, fazer com que eu possa criar um chatbot para rodar dentro de uma Raspberry, que é uma máquina pequenininha. Mas isso, não, por exemplo, é o foco do nosso curso do IEST05, né? Então, isso é importante. Mas o que a gente tem visto, né, interessante que essa lâmina, eu criei ela há uns anos atrás, no nosso primeiro curso aqui da Unifei, mas o que a gente está percebendo hoje, que está acontecendo, gente, é que vamos dizer assim, modelos que antes, por exemplo, modelos que eu só rodava nesse cara aqui, eu já consigo rodar aqui para baixo. Coisas que eu só conseguia rodar nessa área aqui, eu já consigo rodar aqui. Por quê? Primeiro, porque estão cada vez mais, eu tenho algoritmos, modelos que estão sendo cada vez mais otimizados. O pessoal tem pesquisado modelos que cada vez mais eles são mais poderosos e são menores e consomem menos energia. Primeiro ponto, né? Tanto que hoje eu consigo rodar modelos aqui numa Raspberry, tá? Que antigamente, há um ano atrás, era impossível praticamente, né? Outro ponto importante, gente, começa a aparecer aqui o que a gente chama de micro NPUs, né? Que são processadores neurais. Vamos dizer assim, da mesma maneira que eu tenho as GPUs, né, que tá aqui na Jetson, e as GPUs que trabalham nos grandes centros, lá nos grandes computadores, eu tenho processadores neurais esses processadores neurais eu faço com que eles rodem junto dos microcontroladores, dos microprocessadores. E com isso, eu consigo ter alto desempenho, alto poder de processamento com muito baixa energia. Você quer ver, para vocês terem uma ideia? Né? Eu tenho aqui, por exemplo, um Grove Vision, esse carinha aqui, ele tem aqui dentro 2 CPUs, né, da Cortex M55, tá? Uma M55, ela é um pouquinho acima dessa daqui, quer dizer, ele é mais poderoso. São 2 mais poderosas que o M7, tá? Ela tem aqui dentro. E ela tem um cara que é um micro NPU, que é um Ethos o 55 aqui, né? E esse cara, tá, faz com que eu consiga ter 500 bilhão de operações dentro desse dispositivo, tá? Da mesma maneira, eu tenho hoje, por exemplo, NPU como a Hilo, que é esse carinha aqui, que eu rodo numa Raspberry,
E esse cara me passa a ter 13 a 25 TOPS, ou transações, tera operações por segundo. Pra você ter uma ideia do que eu estou falando, eu fiz aqui um benchmark muito simplesinho. Por exemplo, se eu pegar aqui ó, uma câmera que muitos de vocês conhecem, uma SPCAM, é uma câmera usada, a maioria qualquer câmerazinha que vocês compram aí na China para trabalhar com vigilância, ela tem ali dentro uma SPCAM. É um bacaninha, uma câmerinha de 2 megapixels, trabalha ali dentro, eu tenho um processador Extensa, super bom, muito bom, um processador que eu tenho aqui dentro, um LX6, né? Por exemplo, para mim fazer classificação de imagens com ela, por imagem, dizer que imagem eu tô tendo, ela trabalha, por exemplo, com 1.5 frames por segundo. É mais ou menos o mesmo que vocês vão... Se vocês forem no nosso laboratório, quando vocês forem fazer o laboratório de classificação de imagens, aqui no kit, é mais ou menos o que vocês vão conseguir. Tá? Quer dizer, a cada segundo, eu consigo colocar 1 ou 2 imagens por segundo em termos de velocidade para ele me dar a classificação. Se eu trabalhar, por exemplo, com o Shao, né, já tem um ESP32 S3, que já é um processador que foi lançado acho que há 1 ano e pouco atrás, ele é muito mais poderoso, tá? Ele é um processador muito mais poderoso, ele usa o Extensa LX7, eu já consigo fazer classificação de 7 frames por segundo, ou seja, a latência, eu demoro 140 milissegundos para fazer a classificação de uma imagem aqui. Esse demoraria quase 700 milissegundos, esse aqui 142 milissegundos. Se eu pegar um Nikkla Vision, eu comentei com vocês que tem um M7 ali dentro, que é poderoso, ele sobe para 12 frames por segundo quase, é o mesmo do Portento, os dois são da linha profissional da Arduino. Tá? Mas é assim, isso aqui custa $10, isso aqui custa $15, isso aqui custa $100. Só para vocês terem uma ideia, a diferença do que nós estamos falando, né? E em termos de energia, gente, olha aqui, ó, esse cara aqui, ele gasta meio watt, esquenta pra caramba, que vocês vão perceber, quem for fazer pro laboratório com o Shao, ele esquenta pra caramba, né? Ele gasta bem energia aqui, né? E se você precisar transmitir usando ele, fazendo alguma coisa para transmitir usando o Wi-Fi, é um desespero. Bom, enfim. Pegando esse Grove, né, que eu comentei que ele usa o Ethos U55 aqui, tá, internamente, né, que ele tem esse processador neural interno por hardware, cara, ele vai para 167 frames por segundo. Olha que cai para 6 milissegundos. Então, uma classificação que demoraria aqui, ó, 700 milissegundos, que vocês vão fazer no laboratório aqui, né, usando o kit, esse cara aqui demoraria 6 milissegundos. Olha a diferença. 100 vezes, esse cara é 100 vezes mais rápido que esses daqui. E olha aqui, usando menos energia. Então, isso é o que está mudando no mundo inteiro. Né? Quer dizer, hoje eu estou tendo hardwares que são acelerados, então eu estou conseguindo rodar modelos muito mais sofisticados dentro desses pequenos silício, né, do chip, e gastando pouca energia. Então, isso está revolucionando, né, a inteligência artificial aí embarcada. Tá certo? Se a gente olhar um pouquinho, e inclusive, quer ver, se vocês terem uma ideia, se eu levantar um pouquinho no Edge ML aí, né? Por exemplo, se eu tomar aqui uma última, por exemplo, o último modelo da NVIDIA Jetson, né, que saiu, a Orin, que trabalha com uma GPU Ampere, ela vai a 100 transactions, 100 tera operações por segundo. É super rápida. Lembrando, esse cara aqui é meio tera, né, por segundo. Esse aqui vai de 13 a 25, né? Então esse aqui vai já vai a 100. Oi, pois não, José. O Rodão também pergunta quantas vezes mais caro é esse último. Ah, tá certo. Não, esse cara aqui custa $20. Tá certo que ele sozinho, você vai precisar dele. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui, ó. Eu preciso da câmera conectada nele, claro, eu não tenho a câmera nele aqui. Esses daqui todos têm câmera, né? Esse não tem, é uma câmera de Raspberry. Mas essa câmera que custa uns $10, né, Zé? Vocês compraram agora para o projeto do Anderson aí, né? Uns $10, $15 é uma câmera do Raspberry, uma câmera boa, né? Esse cara custa uns $15, $20 aqui. E aí, eu vou precisar, na verdade, quando eu trabalho com ele, eu preciso colocar, em geral, eu vou precisar de um host
para conectar com eles. Ele faz toda a parte de processamento de imagem e eu coloco um host. Mas um host, eu posso colocar, por exemplo, um SP32 que custa $10 ou $5. Então, vamos dizer assim, em suma, vamos dizer que eu, com $35, $40, eu tenho esse cara completo. Então, esse cara, do jeito que está aqui, ó, eu tenho um Xiao nele, eu tenho ele, mais um Xiao, mais a câmera, $35, $40, tá? Versus $100 aqui desses dois, versus uns $16 desse aqui, versus $10 desse aqui. Tá bom? Então, esse é mais ou menos... Então, é interessante. Uma boa pergunta, assim, do Lucas, porque é interessante, porque esse cara muda totalmente o critério, né? Porque ele é muito mais poderoso, gasta menos energia e é mais barato. Tá certo? Então, claro, não vamos só tomar um certo cuidado, porque essa linha profissional da Arduino, que é fabricada na Europa, quer dizer, esse cara custa $100, esse cara aqui custa 15, mas fabricado na China, não é que é vagabundo. Aliás, a CID, os produtos são muito bons. Mas vamos dizer assim, é mais barato você fabricar na China do que fabricar na Europa. Os produtos da Arduino são fabricados na Europa. Mas o importante aqui é que essa mudança de paradigma, onde com a entrada desses micros NPUs aqui, né, a gente muda o patamar. Tá? Só para comentar rapidinho, né, se a gente estava comentando aqui dos 100 tops aqui da NVIDIA, né? Se eu pegar, por exemplo, uma Raspberry, e aqui em termos, já aproveitando a pergunta do Lucas, né? Ele estava falando pergunta de custo. Esse cara aqui, esse cara aqui, ó, de novo, preciso tomar cuidado, vem muito rápido no cursor, ele muda de tela. Esse cara aqui, ele custa hoje, a versão mais nova, $250. Era $500. A NVIDIA lançou, não sei se vai manter isso daí, mas $250, né? Uma Raspberry, ela custa em torno de $80. Eu estou falando o preço lá fora, FOB, né? Tem que trazer para o Brasil, fica mais caro, mas ela fica $80. Esse cara aqui, ele custa uns $70. Então, fica uns $150, mais ou menos. Então, aqui eu tenho $250 hoje, aqui eu tenho $150, né? E se vocês terem uma ideia, esse azulzinho aqui, ó, é uma Raspberry 5 de 8 GB e com esse Hilo aqui em cima. Ela chega, ó, ela tá chegando aqui, né? Ela vai chegar aqui a 80 frames por segundo. Por exemplo, para 80 frames por segundo, não para fazer classificação de imagens, não para classificação de imagens que eu tenho aqui, mas para usar IOLO V8, né, para fazer detecção de objetos. Quer dizer, pra você ter uma ideia, o Anderson, que está aqui com a gente, ele também vai monitorar o nosso curso, vai ajudar vocês. O Anderson é funcionário da Unife e é aluno do mestrado. Ele está fazendo um projeto, vou mostrar rapidinho daqui a pouquinho. Ele está fazendo um projeto de contagem de abelhas, né? E ele está usando exatamente esse modelo IOLO V8. Então, ele consegue pegar, com a câmera, ele consegue pegar, por exemplo, as abelhas que estão voando na frente de uma colmeia e dizer, aqui tem 162 abelhas, pra você ter uma ideia. Ele conta, ele consegue determinar onde tem cada uma das abelhazinhas na frente da colmeia. Então, é um negócio muito mais sofisticado, né? Ele usa o Raspberry para isso. E pra vocês terem uma ideia, lá, eu não lembro agora, Anderson, o último modelo que você treinou, qual a latência dele, você lembra? No modelo reduzido, está dando em torno de 700 milli, tá. Mas o modelo completo era 6 segundos, mais ou menos. Tá, legal. Então 700 milli. Então, vamos dizer assim, ele está dando mais ou menos, ó, por aqui, ó. Quer dizer, vai dar 1.5, vai, frames por segundo. 1.5 frames por segundo, e que vai funcionar, né, numa Raspberry, tá usando o IOLO V8. Mas no caso lá, como ele tira uma foto da colmeia, processa, depois ele vai, para ele tranquilo, ele vai inclusive tirar foto uma vez a cada 10 segundos, então se ele vai demorar 700 milissegundos, não tem problema. Mas olha a diferença, imagina que você está fazendo alguma coisa, por exemplo, monitorando os carros passando numa autopista. Os frames por segundo tem que ser muito maior. Essa Jetson Orin aqui, ela vai estar
140 frames por segundo, né? Enquanto que esse carinha aqui, 60, 80 frames por segundo é muito alto, é super bom. Tá? Então hoje eu já consigo pegar uma Raspberry, colocar um acelerador aqui, um acelerador neural aqui, né, por hardware, e, coisa que antigamente eu precisava de um sistema com uma GPU ferrada para dar 80 frames por segundo. Isso é muito mais. Em geral, 30 frames por segundo já é normal você ter uns vídeos de 30 frames por segundo. Funcionam super bem para você fazer contagem, etc. Eu consegui a 80. Né? Só para vocês terem uma ideia do quão legal é utilizar esse tipo de rede neural aqui. Não rede neural, de acelerador, né? De acelerador neural, de processador neural aqui, que é por hardware, né? E aí ele que faz, porque o que ele faz, na verdade, é a hora que vai trabalhar com o modelo, ele que faz os cálculos, vamos dizer assim. E a coisa está indo numa direção, gente, que, por exemplo, na verdade, aqui no curso a gente vai ver, então, como é que eu faço, como é que funciona para mim pegar uma imagem, reduzir na câmera e papapá, É aquilo que eu comentei aqui, né? Quer dizer, eu tenho a câmera pega, vem para cá e blá, 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 certo? Mas o que a gente está vendo agora, na verdade, gente, é coisa desse tipo, né? O Anderson, por exemplo, dentro do projeto dele também vai usar isso aqui, quer dizer, eu tenho aqui, isso aqui é uma câmera, né? Onde aqui dentro, eu tenho a câmera, e dentro da câmera eu já tenho sistemas aqui de rede neural, tudo embutido, a própria câmera. Isso custa $30, 30 e poucos dólares essa câmera aqui, né? Eu já tenho, vamos dizer assim, a câmera, quer dizer, basicamente aqui dentro eu tenho isso aqui, que na verdade o que a Cid fez, ela pegou isso aqui, que era esse carinha, né? E é interessante, respondendo a pergunta do Lucas, eu tinha falado que isso aqui tudo somado aqui dava uns 35 a 40 dólares. Mas se não me falha a memória, essa câmera, o mais básico dela, que é com 8 GB de RAM, de 8 GB de EEPROM, ela está com $35, inclusive com a parte de mecânica, de externa toda, quer dizer, bem bacana, né? Então é isso que está acontecendo. A Raspberry lançou uma câmera onde a câmera também tem todo o processamento de imagem ali dentro. Então, em vez de você pegar a imagem e jogar para o Raspberry para fazer o processamento, não, eu tenho o TinyML na câmera. A câmera já pega a imagem, já processa e já dou a resposta. Perceberam? É como no projeto do Anderson, eu tenho a câmera, ela já manda os números das abelhas direto para frente. Então, é isso que é interessante. Quer dizer, esse é outro movimento que está acontecendo, né? Quer dizer, a gente está vendo essa união. Quer dizer, tudo que vocês vão ver no curso aqui, eu tenho uma empresa hoje em dia, a empresa do Pete Warden, que foi o cara que desenvolveu o TensorFlow Lite Micro lá atrás na Google, ele tem uma empresa que desenvolve os chipzinhos pequenininhos, um cartãozinho do tamanho de um selo, onde ali dentro já faz processamento de som, processamento de imagem, processamento de movimento. Aí ele vende por $10, você pôr numa televisão, por exemplo, e aí para um sistema que vê para que lado a pessoa está olhando, que eu posso fazer gesto para ela tomar decisões, ou ouvir comandos de voz para a TV, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, já vendo um chipzinho de $10 que já está programado, já está treinado todo ali dentro. Quer dizer, eu já tenho todo o modelo treinado dentro, é o TinyML embutido numa coisa só. Aquilo que aqui a gente vai ver, que eu preciso ter o sensor conectado junto ao dispositivo, etc., a gente está vendo isso tudo conectado. Então, dado esse vamos dizer assim, esse jeitão, né, todas essas coisas separadas, né, vamos ver alguns exemplos no mundo real, né, aonde que a gente está usando isso. E, na verdade, em vez de usar o mundo real, como a gente já tem, como o professor Zé Alberto comentou, a gente já tem alguns anos de estrada, vou mostrar para vocês exemplos que nós já trabalhamos na universidade ou em projetos correlatos que a gente tem aqui. Primeiro, a gente tem várias maneiras de dividir isso, eu vou começar dividindo, na verdade, por indústrias, né? Então, vamos ver alguns exemplos da agricultura, na área de saúde, na área industrial e na área de environmental, né? Na área de environmental, né? Como é que fala isso em português? Esqueci. Bom, ambiental, na área de ambiental, tá? Então, por exemplo, agricultura. Esse foi um projeto que eu trabalhei com o professor Marcos Zenaro do ICTP, que o professor José Alberto comentou, que é o Centro de Física Teórica lá da Itália, né? Junto com o MOES, que é uma universidade do Sudão, tá? E a gente fez um projeto onde capturava o som de pernilongos e mosquitos para determinar se o mosquito era Aedes aegypti ou não. Então,
Foi um projeto que a gente fez lá e foi publicado em revista científica. Então, é uma aplicação na área de agricultura, para você determinar tipo de mosquitos, você pode usar isso para várias coisas, né? Esse projeto, por exemplo, o projeto que o professor José Alberto comentou, foi o projeto do João Vitor, que saiu na revista, que foi comentado tanto, esse projeto foi tanto comentado na revista Science, como também está no livro, naquele livro do Edge AI, do Dan Sitonayak. Então, se você baixarem o livro, vocês vão ver que lá ele comenta desse projeto do João. Muito legal o que o João fez. Ele fez um projeto e ele conseguia, ele capturou, montou um dataset com folhas de café e ele detectou 8 tipos de doenças diferentes, 6 tipos de doenças diferentes. Ele usou 2 modelos em tandem, né? O primeiro modelo pegava a doença, lá, não sei o nome das doenças, a ferrugem, não sei o quê, e a terceira era um spot, não sei o quê, que era, aí se dava essa terceira, ele derivava para mais 2. Pois não, Alisson? Esse dataset, ele mesmo que montou, ele teve que tirar, tipo, quantidade de fotos, porque um dataset enorme, tipo, como foi? Então, ele fez, foram 2 coisas, Alisson. Ele primeiro, ele usou, existia um dataset já publicado, vamos dizer assim, de folhas de café, mas não necessariamente brasileiras. Então, ele fez o primeiro treinamento com essas folhas, com esse dataset. E, em seguida, ele foi na região, ele tinha na região, ele pegou um pouco em Itajubá, mas ele pegou na região dele, do interior de São Paulo. Ele foi lá e foi nas fazendas e foi tirando as fotos junto com os agricultores, e os caras, isso aqui, tá vendo? Isso aqui é a ferrugem. Ele tirava foto, anotava. Então, ele enriqueceu o dataset que ele tinha baixado com esse dataset local. A gente vai ver, a gente vai aprender durante um curso, uma técnica que a gente usa muito é uma técnica aonde eu vou trabalhar com um modelo que foi treinado com milhões de imagens, né, mas imagens de cachorro, de gato, de árvore, de carro, etc. Vou usar, foi treinado com Imaginet, que eu tenho centenas de milhares de imagens, e vou aplicar uma coisa que nós falamos que se chama Transfer Learning. Nós vamos treinar, na verdade, só a última parte, a parte de classificação final do algoritmo. Com isso, o que eu vou fazer? Eu consigo fazer um treinamento com muito menos imagem. Então, sei lá, ele juntou aí 2.000 imagens e fez um modelo super legal. Vocês vão ver durante o laboratório do curso, vocês vão fazer, por exemplo, se eu quero fazer um classificador para diferenciar se eu tenho pessoa ou não pessoa. Sei lá, com 50 imagens eu já consigo fazer, entendeu? Partindo de um modelo que já foi treinado com um monte de dados, ele já aprendeu o quê? Se eu tenho um modelo que treina 1.000 tipos diferentes de imagens, né, de objetos, né, e vai diferenciar, por exemplo, ele vai diferenciar um bichinho de um robô, sei lá o quê, eu pego, quer dizer, se eu botar o meu periquito do Palmeiras num modelo, no Imaginet da vida, num ResNet, ele não vai saber o que é isso aqui, tá certo? É óbvio. Ele vai até, pode ser que ele diga, ó, isso é um pássaro, isso aí é um periquito, sei lá, acho que deve ter periquito lá no Parrot, né, dentro do negócio. Um robô, possivelmente, ele não vai ter. Mas, como a coisa funciona, essas camadas a gente vai aprender no curso de redes neurais, na verdade, a hora que você treinou esses modelos, né, esse algoritmo com esses milhões de centenas de milhares de imagens, conforme você vai andando nas camadas, ele vai aprender, na verdade, diferenciar a pontinha daqui, não sei o que lá, características especiais, e a hora que eu peguei a parte final, que me classificava as 1.000 diferentes objetos, e coloco a minha, eu vou aproveitar e vou dizer, ó, eu vou trazer a minha imagem nova, ele vai passar naquilo que já foi treinado lá atrás, ele chega na parte final com aquelas características que ele conseguiu destilar ali, vamos dizer assim, né, filtrar, e aí eu treino só essas características aqui são desse periquito. Ele consegue, isso aí é o periquito, entendeu? E aí eu consigo fazer isso daí. Então, é isso aí, então. Uma resposta longa à tua pergunta, mas foi basicamente assim que ele fez. Nesse caso específico, misturou dataset que ele coletou com mais um dataset que já existia de folhas de café. Tá? Valeu, professor. Era basicamente isso mesmo, que eu fiquei pensando, tipo, milhares de imagens, aí eu falei, mas é muito menos, não é tanto, esse que é a grande vantagem. Tá? Por exemplo, o mesmo se aplica aqui
ao projeto que eu comentei aqui do Anderson, esse projeto que o Anderson está desenvolvendo para fazer o quê? Fazer contagem de abelhas, né? Basicamente, o que ele fez? Ele treinou, ele partiu de um modelo de IOLO V8, né, que tinha sido previamente treinado com um dataset que se chama Coco, é um dataset que tem 100 coisas diferentes, né? Ele tem cachorro, gato, carro, caminhão, avião, mas não tem abelha, né? Então, o que ele fez? Ele pegou esse modelo e retreinou com as imagens de abelha dele. Quantas imagens você precisou você capturou? Quantas imagens, Anderson, para o projeto? Para você treinar? Você lembra? Foi em torno de 2.000 imagens, tá, 2.900, só que eu fiz um data augmentation para umas 4, 5.000 imagens. Ah, tá bom. Então, 2.000 originais, e ele usou outra técnica, chama de augmentation, que ele pegou, o que ele faz? Ele pega a imagem, mexe na imagem, muda o tamanho, muda o brilho, muda uma série de características. A mesma imagem ele transforma em umas 4 ou 5 imagens diferentes, vamos dizer assim. Então, ele chegou a 4.000 imagens de abelhas, quer dizer, cada imagem com centenas de abelhas, e aí ele treinou o modelo, retreinou o modelo que tinha sido treinado com o IOLO previamente. Obviamente que ele treinou nisso lá na máquina da Google, usando o Colab, treinou lá, ficou treinando lá, horas lá, e esse modelo final, depois ele reduziu mais esse modelo para poder rodar ele no Raspberry, tá? Para ir lá e contar as abelhas, tá? Bom, esse foi um trabalho, por exemplo, que eu orientei um aluno da Universidade de Rosário, na Argentina, né? O que ele fez aqui, ele trabalhou com redes de LSTM, tá? Que é um outro tipo de rede neural, onde ele queria prever no futuro a umidade do solo para alface hidropônico. Então, ele capturava uma série de informações de pressão, temperatura, umidade do solo, etc., né? E essas informações, ele capturou isso daí durante meses, e aí ele treinou o dataset, que ele capturou, ele deixou lá um equipamento, isso aqui era um data log, onde ele, usando um ESP, aqui ele usou um ESP32, ele ficou ligado, aqui estão os sensores e tal, e ele ficou capturando lá na plantação todas as informações daquela plantação durante meses. Aí ele pegou esse dado, treinou de tal maneira a fazer uma previsão no futuro, quanto seria a umidade dali a algumas horas. Tá? E aí ele criou um dispositivo, né, para que simples, que ele ligava uma luz amarela ou vermelha, se a umidade ia ficar... Não é que a umidade baixou, a umidade vai abaixar daqui a tantas horas. E foi interessante, inclusive, ontem eu tive uma reunião com ele, porque ele estava fazendo um outro projeto expandindo isso, e ele comentou comigo, Marcelo, está usando num monte de lugar esse projeto, né? E está funcionando. O pessoal tira de um lugar, põe para outro e vê quanto tempo eles precisam já aprender como funciona. Né? Então, é um exemplo de TinyML. Aqui ele usou um S32S3 aqui. Tá? Esse já usou Raspberry. Esse é um projeto também que eu orientei um aluno lá da UTEC, da Universidade Tecnológica de Montevidéu, no Uruguai, onde ele tinha um trator aqui, ó. O trator está uma Raspberry com 2 câmeras, e ele determina se tem formiga ou não. Então, o trator vai passando na vinha, né, nas videiras, né, o pessoal planta uva, né, e aí o que acontece? Ele vai encontrando as formigas. Ele não é igual o Anderson, que acha abelha para contar abelha. O que ele faz aqui, ele olha se tem... Ele treinou um modelo de IOLO, né, para determinar se tem caminho, né, se tem o caminho da formiga, se tem destruição de folhas, ou se tem um formigueiro. Tá? Então, na verdade, é um modelo que acha essas 3 coisas, né, e aí ele treinou esse modelo com IOLO, e aí depois, então, o que ele faz? Ele guarda uma GPS, o trator vai indo, a hora que ele está lá, o modelo olhando, opa, tem um formigueiro aqui. O que ele faz? Ele grava latitude e longitude da onde está o formigueiro. Sabia? Então, e aí depois, quando ele termina de passar, ele tem um arquivo, e ele vai lá e plota num gráfico, então, toda a plantação da fazenda, os pontos aonde estão o formigueiro, para o pessoal lá da manutenção ir lá e destruir, passar vermífugo, etc. Tá? Bom, rapidinho, vamos pôr. Saúde, esse foi um projeto que nós fizemos, o professor Zé Alberto e eu orientamos, o Guilherme e o Matheus. Eles fizeram um projeto capturando dados de eletrocardiograma, né, e para determinar fibrilação arterial. Esse projeto foi publicado numa revista científica de engenharia biomédica, foi publicado, né? O Anderson
foi trabalhar, inclusive, perdão, o Guilherme foi trabalhar na Samsung em Campinas, agora ele mudou para outra empresa de desenvolvimento lá em Campinas, com o que ele aprendeu no curso. O Guilherme e o João são da primeira turma de S01 que nós demos, que o professor José Alberto e eu ministramos aqui. Esse foi o projeto os dois, o de café, e esse foram projetos de TFG, o TCC deles de graduação. Tá? Esse foi um projeto do Matheus e do Renato, do ano passado, também foi TFG. Eles desenvolveram, eles eram pessoal, eles eram do grupo do Ex Machina aí da Unifei, e eles desenvolveram uma braçadeira para determinar os movimentos, né, conseguir treinar, né, para capturar. A braçadeira foi feita para capturar o dataset dos movimentos dos dedos, e esse dataset para treinar uma rede neural de TiNML, né, uma rede simples de TiNML, para então, a partir disso, determinar os movimentos da mão. Né? No caso, o projeto era esses 5 movimentos aqui. Com isso, você poder aplicar numa prótese. Tá? Esse foi um outro projeto também. Isso teve duas etapas. O Ricardo e o Luiz, primeiro, fizeram um projeto com o apoio do CNPq, aonde foi feito, eles desenvolveram aqui numa caixinha, né? Essa caixinha usando com uma bateriazinha, tá vendo? A caixinha fica num halteres aqui, e aí você faz aí por TiNML, você determinava qual é o exercício que estava sendo feito, no caso foram feitos 3 exercícios, qual exercício estava sendo feito e se o exercício estava sendo feito corretamente ou não. Então as informações iam para um telefone celular via Bluetooth. Então tinha a primeira fase do projeto, foi capturar as informações, quer dizer, montar o dataset foi inteirinho montado na prática, em Itajubá, numa academia, né? E esse dataset, então, foi trabalhado para gerar o modelo, para que então fazer a inferência, e aqui foi o projeto final já. E depois foi melhorado, e foi o trabalho de graduação do Ricardo, o TFG dele também, foi em cima desse projeto. Tá? Esse foi um outro projeto que o pessoal ganhou em segundo lugar, foi o pessoal da Ex Machina, que fizeram também a partir, eles foram meus alunos aí do curso, se entusiasmaram, botaram aqui, ó, pegaram o Nano aqui, e o Nano recebia informações de voz, do tipo, aí tem um vídeo, depois vocês olham aqui na apresentação, né? Essa apresentação está lá no EAD, tá, pessoal? Não sei se vocês já baixaram lá, ela está lá no portal na aula 1, que eu atualizei ontem, tá? Depois, se você não abaixaram, vocês abaixam lá. Então, você falando, né, do tipo, ok, 1, 2, a mão ia trabalhando sozinha. Então, foi um projeto que eles fizeram, publicaram no Hackter, e num concurso lá, e ganharam o prêmio lá da Edge Impulse. Tá? Esse é um outro projeto que eu desenvolvi com o ICTP também, que é para a parte de regressão, para manutenção preditiva de máquinas. Tá? Então, é uma outra tipo de aplicação, usando um modelo aqui de regressão. Todos os modelos que nós vimos anteriormente, basicamente, eram de classificação, isso aqui é regressão. Tá? Na área industrial, um exemplo, isso aqui foi um projeto de aula de uns alunos, na verdade, eram professores do Instituto Federal de São Paulo, que fizeram o nosso segundo ou terceiro curso, em 2022, eu acho, se eu não me engano. Esse aqui, eles colocaram o kit do lado, treinaram o kit para ele determinar que tecla estava sendo apertada. Era para ser utilizado num sistema de monitoramento para evitar fraudes. Você imagina, eu tenho uma calculadora que eu aperto os botões da calculadora, o som parece tudo igual. Mas, na verdade, usando o modelo de rede neural, eu consigo saber qual é. Deixa eu ver aqui, o Rodon perguntou se for fazer o deploy do modelo, você precisa de mais imagens para ter uma segurança maior que o modelo vai funcionar até quanto tem mais... Não, na verdade, então, primeiro é o seguinte, quanto mais dado, melhor. Né? Vamos dizer assim, todo modelo de machine learning que você vai trabalhar, a gente fala, se você botar porcaria, sai porcaria. Primeiro, quanto mais dado, melhor. Só que para você treinar um modelo para realmente conseguir classificar qualquer coisa, né? Se ele é relativamente simples, né? Bom, esse modelo aqui, por exemplo, que eu vou fazer um modelo para esse modelo aqui que eu vou fazer para determinar. Eles fizeram aqui, sei lá, foram batendo a tecla, sei lá, umas 100 vezes, cada 100 vezes, 100 vezes, 100 vezes, 100 vezes, 100 vezes, 100 vezes. Como era para classificar esse teclado aqui, eles conseguiram fazer, sei lá, com um dataset com
pá, 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 eles iam batendo aqui e a cada um era um som que eles iam capturando, fizeram um dataset com 100 batidas para cada tecla, percebeu? Então, aí com 1.600, né? Eu tenho 16 teclas, 1.000 vezes, 100 vezes cada uma, sei lá. Então, eu tenho aí, né, 1.600 valores, eles, sei lá, conseguiram fazer um classificador que funcionou legal. Quanto mais... Aí você fala, não, eu quero fazer com mais teclado. Eu preciso fazer muito mais, porque eu tenho, né, depende da distribuição. Então, a quantidade de imagens ou de dados que você vai precisar depende do que você vai fazer. Nesse caso, o modelo era um modelo, não era pré-treinado, eu peguei todos os dados que eu coletei aqui e treinei o modelo. Naqueles exemplos de imagem é uma coisa muito mais complicada. Então, em geral, eu vou precisar, se eu fizer uma transferência, né, um learning transfer, quer dizer, pegar um modelo que já foi primeiramente treinado, com um monte, centenas de milhares de imagens, depois eu coloco 50 imagens, 100 imagens, ele vai funcionar para aquele meu projeto específico, tá? Eu quero fazer para aquele projeto para classificar, como eu falei, um exemplo que eu tenho. Eu quero classificar esses dois objetos aqui, o meu robozinho e o meu periquito. Com 50 imagens de cada um, eu venho com o meu telefone, pego 50 imagens desse e faço o classificador. Né? Mas, em geral, eu vou usar um modelo que já foi pré-treinado, eu vou só treinar a parte final dele. Então, depende do que você vai fazer. Depende do tipo do dado, etc. Tá bom? Legal. Então não é só para teste, quer dizer, se eu fizer um modelo pré-treinado, eu consigo com poucas imagens, com 50 imagens, fazer um modelo funcional que vai funcionar, dependendo se é você fazer um específico. Eu quero fazer para determinar a minha cara para entrar no lugar. 100 imagens do meu rosto, ele vai dizer se é meu rosto ou não. Percebeu? Legal. Esse foi outro projeto também, feito no mesmo ano, do pessoal do Instituto Federal. Eles tomaram aqui, por exemplo, o kit está aqui, eles limaram, por exemplo, um bearing, né, um rolemã aqui, as bolinhas de esfera do rolemã, e aí eles conseguiam trabalhar, por exemplo, e fazer o que a gente chama de detecção de anomalia, né, usando um modelo que chama Camins, eles conseguiam ver se o sistema estava fora do padrão. Foi um exemplo na área industrial, foi feito durante o curso. Esse foi um projeto de grupo final do curso. Esse é um projeto de Harvard, só para colocar um modelo diferente, usando Reinforcement Learning. Tá? São modelos de drones utilizados, que o pessoal de Harvard trabalhou para achar vazamento de gás, etc., usando, então, um modelo de Reinforcement Learning em pequenos MPUs, é o mesmo do Nano, eles usam aqui nesse carinho, o mesmo Nano que usa no laboratório de vocês aí, tá? E só para fechar o último aqui, o ambiental, esse é um projeto TFG do ano passado, no pessoal da computação, aí, da engenharia de computação, né? O Bruno, o Felipe e o Rodrigo. Foi um projeto muito legal que eles fizeram, na verdade é um trabalho pesado, mais de trabalhar com dataset. Eles pegaram um dataset que foi desenvolvido lá na Europa, de som de chuva, e eles desenvolveram... Eles fizeram durante o curso nosso de S01, eles fizeram um projeto para detectar a intensidade de água de um chuveiro. Então eles treinaram um chuveiro com baixo, alto, pelo som da água do chuveiro, né, batendo num tamborzinho lá, numa canecona. Eles conseguiram então fazer um classificador da intensidade do chuveiro em função pelo som que a água batia pelo som. E usaram o mesmo princípio para trabalhar num dataset real, né, de intensidade variando de chuva, para conseguir, então, dizer se a chuva era pequena, média, alta, então, quer dizer, dado uma certa classificação a partir de um dataset real de chuva. Foi bem interessante. Que a ideia, porque, em geral, qual que é a ideia aqui? É desenvolver sensores, no caso, sensor de chuva, que não tenha partes móveis. Porque um grande problema, em geral, o sensor de chuva é uma cumbuquinha que ele enche de água e a água, cada vez que a caçamba dá uma caçambada, que a gente fala, né? Até a caçamba aqui. Ela vai enchendo de água, vai virando, ela vira e cai a água. Cada vez que cai a água, eu falo, estão tantos milímetros de água que caiu da caçamba. Então eu vejo quantas vezes a caçamba virou, tantos milímetros. Só que isso é um problema. Primeiro é mais grosseiro, e aí essas caçambadas ela prende, estraga, enferruja, sabe? Sempre dá problema. Então a ideia é desenvolver sensores, isso é uma área que se está desenvolvendo muito, que são sensores que não, para a área ambiental, que não trabalham com partes móveis. Bom, então são exemplos, vocês viram vários exemplos aqui por tipo de indústria diferente, em ambiental, saúde,
agricultura, na indústria, etc. Vários desses modelos, a gente pode classificar, para muitos de vocês que já fizeram cursos aí de Machine Learning, eu tenho modelos que são supervisionados, né, que tem a ver com a tarefa especificamente, né, modelos de regressão, classificação, detecção de objetos, são todos modelos que eu preciso ter o ground truth. Quer dizer, quando eu faço quando eu vou treinar o meu modelo, eu preciso ter o valor real dele. Quer dizer, quando o João foi fazer detectar a doença no café, ele precisou ter as folhas e saber, ó, essa imagem aqui é uma doença X do café. Né? E aí a detecção de anomalia, etc., a navegação autônoma, é outra maneira. Uma outra maneira de eu classificar, que nós vamos ver muito no curso, é pelo tipo de sensor. Então, por exemplo, o microfone, que trabalha com som, vibração, com sistemas inerciais, visão, câmera. Se a gente pegar um exemplo, vocês estão ficando meio sem tempo aqui, pegar um exemplo de som aqui, né? Por exemplo, isso aqui foi um projeto que eu fiz há um tempo atrás. Yes. What time is it now? It's 2:04 p.m. Yes. What's the temperature? The current temperature in Pueblo Lo Barnche is 80 degrees. Yes. What's my name? Your name is Marcelo. Yes. What's your name? My special nickname is the Google Assistant. Do you want a special nickname for yourself? Qual a ideia aqui? Quer dizer, cada vez que eu falava a palavra yes, né, eu tenho o microfone que está aqui, ó, que eu tenho um microfone digital, que é do kit de vocês, cada vez que eu falava yes aqui, né, na verdade eu acendia esse LED verde aqui, né, e eu mandava um sinal para esse Raspberry aqui, e aí eu tinha programado ele aqui eu programei inteirinho com um sistema da Google Assistant. Então, cada vez que eu só usava esse cara, eu tinha ML isso aqui. Cada vez que eu falo yes, ele vinha aqui e gatilhava esse cara maior aqui, tá? Então, eu falo e Google, no caso meu era yes, no meu exemplo, né? Ele vem e se conecta com a nuvem. Então, na verdade, quando eu falava o yes aqui, esse primeiro TinyML que estava aqui, né, fazia o que a gente chama de keyword spotting. Detectava o yes. Só quando ele detectava o yes, ele avisava esse cara maior, acendia os LEDs dele lá, né? Acendia os LEDs, e ele se comunicava. Quando eu perguntei onde eu estava, eu podia perguntar a temperatura, tudo ele ia me dizer a temperatura, mas ele foi lá na nuvem da Google, ou se eu estou usando, sei lá, a AWS da Amazon, etc., e vai responder. Tá? Então, eu tenho o meu TinyML aqui, eu rodei um modelo para detectar o som, ele trigou um Raspberry aqui, que foi conectar na nuvem. Tá? Ou entrando mais em detalhe, né? Quando eu falei yes, o microfone aqui, ó, o microfone capturou, né? O meu yes aqui, ó, isso aqui é um yes real, né? Eu capturei um yes aqui, numa amostragem digital de 16 mil amostras por segundo, né? Com 16 bits. Esse 1 segundo eu transformei internamente aqui numa imagem 1D, usando uma coisa que se chama MFCC. Tá? Vocês vão aprender, nós vamos trabalhar a fazer isso no curso. Eu transformei isso numa imagem, usei um modelinho de convolução, um modelo pequenininho de convolução, que classifica essas imagens. Eu treinei um modelo convolucional para determinar se a palavra era yes, se a palavra era no, se a palavra era desconhecida, tal. E se fosse uma palavra yes, acima de 80%, tomava uma ação. Quer dizer, eu vinha aqui, ligava o LED, né, mostrava lá e ligava o meu negócio. Então, perceberam? Esse é o modelo, e é isso que nós vamos fazer no curso. Nós vamos aprender a fazer isso aqui no curso. Capturar dados, pré-processar os dados, trabalhar com os modelos, fazer o pós-processamento disso daí. Tá bom? Legal. Como é que a gente vai fazer isso no curso? Né? Como a gente vai aprender isso daí? O curso vai dividido mais ou menos em duas partes. A primeira parte do curso, que a gente chama a parte de fundamentos de TinyML, a gente vai aprender, né, tudo que tem a ver com a linguagem do TinyML, vamos dizer assim, né? Tudo o que é TensorFlow, como é que eu vou trabalhar e blá, né? A segunda parte, que é a parte de aplicação, nós vamos aprender, como é que eu faço? Acabei de mostrar para você, como é que eu faço o yes e eu consigo fazer com acender uma lâmpada? Quer dizer, como é que a partir de eu fazer um troço maluco, né? Como é que eu faço esse modelo pegar uma palavra e
fazer uma ação no mundo físico. Nós vamos aprender isso na segunda parte, que são as aplicações de XML, que elas vão estar meio conectados com a terceira parte, né, que é o deploy. Quer dizer, pegar esse modelo e fazer o modelo, né, vir aqui para o mundo físico, tá certo? Na primeira parte do curso, que vai ser aí, sei lá, um mês, mais ou menos, umas 8 aulas aí, a gente vai revisar, alguns vocês já viram, mas a gente vai aprender a trabalhar um pouco com Python. Quer dizer, na verdade, o Python vocês já teriam que saber uma base, tem, inclusive, existe um pré-curso que eu deixei para vocês, 7 liçõezinhas de Python, 7 Jupyter Notebooks de Python, que eu sugiro a vocês que deem uma revisada, só que isso é sugestão. Agora, o que é obrigatório é, no final de cada um dos 7, tem uns 3 ou 4 exercícios. Esses exercícios têm que ser retirados lá, montado num único dataset, num único notebook, que vocês vão me entregar para a nota, vai ser uma nota de laboratório de vocês, a primeira aí. A primeira nota, daqui umas 3 semanas, vocês têm que me entregar isso daí, tá bom? Aí vocês vão aprender a mexer com o Google Colab, onde roda o Google Colab, alguns de vocês não conhecem, mas é super facinho, é um recurso que eu tenho na nuvem para rodar Jupyter Notebooks. Quem quiser instalar o Jupyter Notebook também pode, mas eu recomendo que use o Colab, que é grátis, para o curso dá perfeitamente, e vocês têm até para a parte de imagem, dá para usar uma GPU grátis, lá, uma T4 lá, tá bom? Aplicações, a gente vai trabalhar com o TensorFlow Lite, tá certo? E vamos aprender a usar uma ferramenta muito, muito útil, que é a Edge Impulse Studio, tá? Que é uma ferramenta que simplifica tudo que, em vez de nós vamos aprender a primeira parte do curso, na primeira parte aqui, nós vamos fazer na raça, treinar modelos aí usando o TensorFlow, usando o Jupyter Notebook. Depois nós vamos aprender como fazer para fazer isso diretamente numa ferramenta no-code, né, que é o Edge Impulse Studio. Que, inclusive, agora, ontem, ela teve um merge com a Qualcomm, que é um dos maiores fabricantes mundiais de dispositivos na área de inteligência artificial hoje. Hoje, a maioria dos telefones Samsung de última geração trabalham com os chips da Qualcomm, cujo presidente mundial é itajubense, se eu não me falha a memória. O pai dele estudou na IFEI, né? Estudou na Unifei, engenheiro da Unifei. A mãe dele mora em Itajubá. E é conhecido do Zé Alberto, só que ele é itajubense, mas ele estudou em Campinas, né, Zé Alberto? Acho que é isso, né? O presidente mundial da Isso, ele formou na Unicamp. Formou na Unicamp, né? E é legal, agora eles estão juntos, então a Qualcomm e a Edge Impulse se juntou. E na parte final, então, nós vamos aprender todas as aplicações que foram desenvolvidas na segunda parte do curso, né? A gente vai usando, então, o TensorFlow Lite Micro, ou Arc Lite. Nós vamos, então, aprender como fazer o deploy, usando o IDE do Arduino e fazer rodar. Então, vocês vão fazer vários laboratórios aí nessa segunda parte do curso. Então, o que nós vamos aprender é isso aí. Quer dizer, nós vamos aprender tanto Machine Learning, nós vamos ver aplicações e vamos ver a parte de Embedded. Isso é muito importante. E, principalmente, as interações entre essas coisas. Quer dizer, a hora que eu vou olhar o Machine Learning, onde eu vou aplicar, né? Nós vamos ver, então, vários tipos diferentes de aplicações, como esse exemplo que a gente viu aqui, que foi um exemplo de eu tomar sensores, né, aplicar modelos de machine learning, para mim fazer uma aplicação específica que era fazer o quê? Detectar a fibrilação atrial, né? Nós vamos ver a interação entre o machine learning e os dispositivos embedded, né? Então, os problemas que isso tem, como é que eu faço para mim resolver o problema de memória, energia, etc. Certo? Nós vamos ver, então, quer dizer, aplicações específicas, né, do Embedded System, quer dizer, como é que eu faço, quais os casos que eu vou trabalhar, tá certo? E, obviamente, quer dizer, a interação disso tudo, do Machine Learning com o Embedded, com as aplicações, é o nosso aplicações de TinyML, que nós vamos aprender a desenvolver aqui no curso. Como é que nós vamos chegar lá? Tá? Nós vamos trabalhar, em termos de software, nós vamos trabalhar, então, com o TensorFlow, basicamente, e com a ferramenta da Edge Impulse. Nós vamos trabalhar também com o Arduino, né? Com o Arduino, com o IDE do Arduino, com o Jupyter Notebook e com o Google Colab. E em termos de hardware, nós vamos usar Arduinos Nano BLSense ou Vio Terminal ou ESP32, que são opcionais, tá? Então a gente tem aqui, esse aqui é o kit que vocês vão usar do curso, tá? A maioria, as aulas estão focadas para esse cara, mas a gente tem também disponíveis kits com o Vio Terminal e com o Seed Studio aqui, o Shaw. Algum de vocês talvez vai usar um desses dois dispositivos, e alguns Nicla Vision também que nós temos, tá? Mas a maioria vai trabalhar
eu sugiro que a maioria trabalhe com esse aqui, que é um pouco mais tranquilo, mas também alguns de vocês que tem um pouco mais de facilidade, quiserem aprender a trabalhar com outros dispositivos, a gente tem disponível esses 2 caras aqui no curso, para o curso também. Nós vamos, nos laboratórios, nós vamos focar em 3 tipos distintos. Nós vamos trabalhar, então, com som, né? Trabalhando com projetos de keyword spotting. Vamos trabalhar na parte de imagem, de visão, e vamos trabalhar com sistemas inerciais para movimento. E, para isso, nós vamos trabalhar, então, com todas essas ferramentas que a gente analisou aqui. Tá? O curso está estruturado, gente. Ele é um curso de 15 semanas, tá certo? A gente tem, vocês vão ter, o curso está todinho, ele está todo gravado aí na plataforma de EAD da Unifei. Vocês, existe um schedule fixo em termos das aulas da semana. Se vocês querem adiantar, tudo bem. Eu vou comentar que algumas aulas, talvez a gente venha alguma coisa extra ou alguma atualização, vai ser mais ou menos na época que as aulas estão programadas. As datas de entrega dos trabalhos são fixas, é aquela data. Em geral, vocês vão entregar um relatório 2 semanas depois do laboratório, vocês vão entregar uma lista de exercícios 2 semanas depois da aula, e em todas as aulas tem um quiz. Tipo 7 a 10 perguntas, simples, múltipla escolha e tal, só para ver se vocês assistiram a aula. E, em geral, vocês têm até 1 semana depois da aula como data limite para responder o quiz. Tá? Então, as aulas basicamente é isso. Quer dizer, a primeira parte todas as aulas têm slide de vídeo, toda semana, né? No mínimo, vocês têm essas 2 horas na terça-feira disponíveis para vocês assistirem às aulas e fazer o hands-on, né? Vocês respondem os quiz, tem os notebooks, os labs são na segunda parte do curso. E vocês vão se juntar mais ou menos em 3 pessoas, em 3 alunos, para fazer um trabalho na primeira parte do curso. Vocês vão fazer uma proposta desse trabalho, e até o final do curso, algumas semanas depois que terminar, vocês vão apresentar um vídeo do trabalho final, que vocês, a critério de vocês. Nós vamos, como a medida vai passar o curso, nós vamos conversando. Existe um GitHub aqui, tá? Existe um GitHub, tá? Que se você basicamente todo o material que está lá no EAD, ele está aqui. Se vocês clicarem aqui no slides, se vocês clicarem aqui, ó, em slides aqui, vai aparecer os slides da aula de hoje já. Tá? Essa lá, já atualizado, ó, exatamente o que foi atualizado hoje aqui. Tá? Então tá aqui. O vídeo que está aqui é o vídeo ainda da aula de 2 anos atrás, porque ano passado eu dei aula ao vivo, não gravou, mas até hoje à tarde, essa aula de hoje vai estar gravada e eu vou deixar disponível aqui. E as outras aulas todas estão na sequência, só que então, esse material daqui ou o material do EAD é o mesmo material. Tá? Só que vocês entram no EAD, é importante, vocês entram lá, as listas vocês vão ter que entrar por lá, pelo EAD, para mim saber que vocês entregaram as listas. Os quiz, à medida que vocês respondem os quiz, automaticamente eu sei que é pelo Google, então fica tranquilo. Aqui no final, pessoal, tem todos os projetos pelos grupos que foram feitos em 2024, em 2023, em 2022, em 2021. Tá? Então tem bastante exemplos de projetos que foram feitos nas turmas anteriores, para vocês acompanharem aqui. Tá bom? Ok, então esse é o material que vocês têm aqui. Aqui está o link, pode ser por aqui ou por aqui. Tá? Como já comentei, em termos de avaliação, só para vocês saberem, quer dizer, eu tenho aqui 10%, os quiz, eles valem 10% da nota da nota total, né? Na verdade, 20% do bimestre, 50% os exercícios e 30% o grupo, que vai dar a nota do bimestre, igual aqui. Então, no curso total é 10, 10. Então, vocês perceberam que é importante fazer o quiz, 20%, na nota total do curso. Os notebooks e os laboratórios são 50%. E, by the way, existe um pré-curso survey, né, que vale um dos notebooks aqui. Então, vale nota. Tá? Vocês vão fazer lá em 5 minutinhos, vocês fazem, e vale nota. Então, não deixem de fazer. Até hoje à tarde, só tinha 2/3 de vocês fizeram. Né? Então, por favor, todo mundo gostaria que vocês fizessem lá. Tá? Aqui, lá no curso, também tem
vamos dizer, o schedule, né? Então vocês têm aqui, por exemplo, hoje nós estamos tendo about curso, na verdade só about curso e syllabus. A introdução aqui tem, existe mais uma parte que eu queria que vocês acompanhem, vocês olhassem lá. A maioria eu já falei hoje aqui, mas deem uma olhada lá, que às vezes tem mais algum complemento, tá? Existe um livro aqui de Harvard, que é o livro que o professor Alberto comentou, que aqui tem uma sugestão opcional, né, para vocês lerem esses capítulos, tá? O livro é esse aqui, tá? Aqui tem o link do livro, tá? É o ML Machine Learning Sys Book, tá? Quem quiser, fica super fácil, é só entrar com Machine Learning Sys Book aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu entrar no livro mais fácil, né? Ó, esse aqui é o livro de Harvard, tá? Aqui vocês têm as teorias, por exemplo, aqui, ó, Data Engineering. Então é legal, ele tem bastante informação do que é engenharia de dados, bastante dicas, tá vendo? Ó, muito do que a gente comentou aqui de dataset. Ele é bem aprofundado, tá? Mas é bem legal, tá? Por exemplo, os laboratórios, olha, só para você ter uma ideia, né? Aqui, todos esses laboratórios aqui, foi eu que escrevi. Então, por exemplo, eu vejo aqui, ó, laboratório de detecção de objetos, por exemplo. Então, apesar que eles estão desenvolvidos para outros chips, né? No caso, esse aqui especificamente foi feito para o ESP S2, S3, mas a filosofia é a mesma, é o mesmo desenvolvimento dos projetos. Então, para quem quiser dar uma olhada também aqui, tem bastante informação. O legal do livro, gente, é que existe uma coisa interessante aqui. Esse livro foi feito, tem uma IA embutida aqui, ó, uma Socratic AI. Se eu ligar esse Socratic AI, eu ligo aqui, ó, liguei esse cara aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, se eu vier aqui, sei lá, deixa eu pegar aqui. Keyword Spotting. Ó, eu estava comentando com vocês, ó, isso aqui, ó, essa parte do livro eu escrevi aqui. Aí não sei o quê, você está lendo aqui sobre o livro, né? Isso aqui. Você pode vir aqui e fazer perguntas sobre o que é Keyword Spotting, por exemplo, né? Então, você faz perguntas. Então, o que é Keyword Spotting? Keyword Spotting, coisa. Quer dizer, você tem um sistema, né? Um sistema de inteligência artificial junto do que você está vendo aqui, tá? Que te auxilia. Então, todas as partes do livro, né? Tudo que você lê do livro aqui, né? Você tem, inclusive o seguinte, por exemplo, quando você termina uma sessão aqui, você pode gerar, o final de cada sessão tem um session keys. Você clica aqui, ele vai te gerar perguntas automáticas desse pedaço. Se você ler um pedaço aqui, por exemplo, só esse comecinho ali, tem perguntinha. Então, sei lá, eu não vou olhar, vou responder qualquer coisa aqui. Respondi isso aqui, respondi isso aqui, respondi isso aqui, submeti. Aí ele vai dizer, ó, você acertou, você errou, também errei duas, acertei uma e tal. E ele depois, ele vai te dar uma classificação. Quer dizer, o livro, ele é um livro que, vamos assim, baseado na filosofia socrática. Você lê o livro, você faz as próprias perguntas, aprende com o livro, tá? Então esse livro é muito legal. Eu aconselho vocês, então, a dar uma lida em pelo menos na parte inicial, olha, nas partes introdutórias aqui, vale a pena. Faça os exercícios, eu acho que vai ser bem legal, tá? Então, como eu comentei, quer dizer, aqui você tem toda a parte, o livro é feito por colaboradores, eu sou um dos colaboradores do livro, né? Eu fiz toda a parte de laboratório, tá? O professor Vijay, ele é o coordenador e ele que escreveu a maior parte do livro, mais os alunos dele lá de Harvard e mais alguns colaboradores de outras universidades, tá? Aqui eu estou explicando mais ou menos aqui um exemplo, né, do que eu comentei, do Socratic. Esse é um outro livro que eu escrevi com o pessoal da CID, deixo disponível para vocês, tá? Também ele vai desde o zero, desde acender um LED, e vai vários capítulos até TinyML. Também é legal, para quem gosta de eletrônica, quiser, o livro é grátis, está aí disponível o link do livro, tá? Aconselho a vocês a lerem esse artigo, um artigo muito legal,
dos alunos do professor Vijay, de Harvard, mostrando que o TinyML, ó, como você imagina, o TinyML, que na verdade é um monte de peixinho pequeno, ó, esse TinyML é a soma de peixinho pequeno que estão comendo os grandes modelos de linguagem aqui, né, o grande modelo de IA. Esse é o artigo que o professor Zé Alberto comentou, que saiu na Science, tá? É muito importante, muito legal. Tá? Eu tenho uma lista atualizada aqui de vários cursos, além do nosso curso aqui, o curso de Harvard, alguns cursos do Coursera e da edX, que se alguém quiser também acompanhar em paralelo. Livros aqui, olha, esse livro de Python, um livro grátis de Python, muito legal. Deep Learning com Python, do François Chollet. Esse livro é pago, mas para quem quiser, é um livro que vale a pena. Aqui você tem os notebooks do livro, para quem não quiser comprar o livro, mas pelo menos tem os notebooks. É um livro muito legal, esse livro aqui do François Chollet. É um livro muito legal para aprender Deep Learning. O TinyML, esse é um livro mais antigo do Pete Warden e do Daniel Sitnayak, que até eles me convidaram, até chegamos a discutir de atualizar esse livro. Já me convidaram, fiquei super lisonjeado, porque me convidaram para... Se eu não queria reescrever com eles, mas no fim, eles mesmos acho que não porque nem sei se vale a pena. O Dan fez o segundo livro aqui, fez o segundo livro aqui do At the Edge. Esse livro é pago, do Gianmarco, que é um livro bom também de TinyML e Cookbook. Pago aqui é só o do François Chollet, mas tem os notebooks aqui, o TinyML Cookbook, mas também você consegue ter alguns notebooks do livro. Esse livro é um livro do Andrew Ng, da Universidade de Stanford, muito legal, sobre datasets, é grátis, o livro está aqui também para vocês. Esse aqui é grátis, esse é grátis e esse é grátis. Então, tudo aí, tá? Beleza? Aqui tem um monte, aqui nesse repositório de projetos, tem um monte de projetos de TinyML, centenas de projetos para ajudar vocês nos projetos de vocês, tá? Aqui também no website do TinyML, vocês vão encontrar um monte de cursos, datasets, papers desenvolvidos pela nossa rede. Como o Zé Alberto comentou com vocês, a gente tem um show Intel uma vez por mês. O próximo agora vai ser na quinta-feira, acho que na próxima quinta-feira ou na outra, na próxima, acho que sempre é na última do mês, mas como na última do mês eu e o professor Marco Zenaro vamos estar num curso no Malawi, então possivelmente vai ser na quinta-feira anterior. Pode ser, não sei. E vocês podem se inscrever aqui, tá? E aqui fica, sempre vai ter, mas eu vou avisar vocês, tranquilo. Essa é a nossa rede, que o professor Zé Alberto comentou, então a Unifei aqui é parte dessa rede, hoje já está bem maior, vamos atualizar esse mapa aí. Beleza? Gente, eu sei que tem... Essa deveria ser uma aula de 1 hora, mas eu sempre aproveito para dar uma atualização geral nas coisas, deixar a coisa mais ou menos atualizada para vocês. Sei que deve ter muita dúvida, só eu praticamente falei, mas não esqueçam, dúvidas, mandam um e-mail para mim, tá? Para mim, professor Zé Alberto, e durante o curso a gente pode ser que outras aulas online, ou aula de laboratório, a gente vai estar disponível, o professor Alberto, o Anderson, ajudar alguém na parte depois de instalar os kits. Tá bom, gente? Então isso aí, já deu horário, acho que vocês devem ter mais aulas aí. Tá bom? Pessoal, só pedindo, lá no Moodle tá lançado todo o material. Se alguém tiver algum problema de acesso, por favor, entre em contato, que já foi importado do SIGA todos os dados seus. Tá bom? Eu já olhei, todo mundo está lá. Todos vocês já estão. Todo mundo está lá. O curso vai ser lá, vai ser por lá. Tá bom? Espero que vocês gostem do curso. Boa sorte e vamos nos falando aí.